Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio do Devs de Elite, o podcast focado em carreira internacional, produzido pela Coders, a melhor solução para você que é dev e quer conquistar a sua carreira fora do país, para você que quer se tornar um dev ou uma dev na gringa. Eu sou Thaisa Candela e fui convidada para apresentar esse podcast com vocês. No dia de hoje vamos conhecer a história de uma pessoa que contribuiu e continua contribuindo muito para a comunidade Node.js no Brasil, principalmente, entre outras comunidades. É criador do canal DevLab. DevLab, é isso? DevLab. Tem mais de 14 anos de experiência como programador, trabalhando com desenvolvimento de software e muitos anos de experiência fora do país, inclusive morando fora do país. Conheçam então e seja muito bem-vindo, Valdemar Neto. Valeu. Isso é engraçado, porque o meu canal, na verdade, é Valdemar Neto _DevLab. Aí os amigos falam assim, o Valdemar Neto do canal do Valdemar Neto. Eu nunca, a minha dúvida é eterna, será que eu tiro o Valdemar Neto, deixo só o DevLab? Um dia eu vou responder isso. Mas muito obrigado pelo convite, é legal estar aqui, é legal poder falar um pouco de carreira, acho sempre massa poder. E a gente falou ali de cargo, né? Eu nem sei que cargo eu tenho mais hoje. Eu passei por tanta coisa na área de engenharia de software. Eu fui manager, fui tech lead, fui principal engineer, sou todas as coisas. Nos slides, hoje em dia, quando eu boto assim para me apresentar, eu boto uma regex, assim, tudo é engineer. Então, qualquer coisa que tiver na área de tecnologia, eu já fui. Só não fui PM, assim, mas o resto eu já fui. E aí hoje, né, agora em 2024, aqui eu tô num momento interessante, eu acho, da minha carreira. A gente vai falar, né? Obviamente, eu passei por várias coisas, morei fora, fiquei 5 anos morando na Austrália, trabalhando na Atlassian, voltei, aí tava meio cansado, eu dei um tempo, fiquei alguns meses parado, aí comecei a trabalhar de advisor, aí agora no momento, eu tenho a minha comunidade, a Tech Leads Club, que a gente vai falar um pouco mais dela, e também estou trabalhando de advisor, trabalho para empresa dos Estados Unidos também, então tem várias coisas que eu estou fazendo, o meu dia é dividido em vários, de manhã normalmente eu trabalho nas minhas coisas pessoais, de tarde eu trabalho na empresa e tal. Mas tá um momento bem interessante, assim, da minha carreira, tô bem empolgado, assim. Excelente. E nós vamos conhecer juntos a história do Valdemar. Eu não conheço muita coisa, não. Um pouco só do que a gente conversou aqui nos bastidores. Então vai ser uma oportunidade muito legal para eu conhecer também um pouco mais da sua história. Agora que a gente já sabe que você tá num momento de vida que parece ser um momento bom de vida, né? Um momento onde você eu tô já feliz, passou... Não, isso que importa. Se sente realizado de alguma forma, né? Profissionalmente. Agora que a gente já sabe que você tá nesse ponto onde provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo querem chegar, vamos fazer um retorno pro momento onde você se interessou por tecnologia. Como que você tomou essa decisão? Quando foi? Você era criança, adolescente, adulto? Qual foi o momento e qual o acontecimento que fez com que você se interessasse por desenvolvimento de software? Isso é doido, assim, eu paro pra pensar no início, eu acho que devia ter lá meus 13, 14 anos, eu tenho hoje 34, então isso faz, né, um bom tempo já, né, e era meio que o boom da internet de jogo online no Brasil, nessa época, 2003, por aí, né, e aí eu comecei a jogar ali, eu lembro na época tinha, sei lá, os jogos de Diablo 2, Moon Online, umas coisas assim, e logo eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu faço isso, sabe? Como é que isso é feito? Como é que esses jogos é feito? Curiosidade, é. E naquela época, o que era legal do início das coisas é que ninguém sabia nada de nada. Aí eu comecei a procurar em fórum da internet, né? Tipo, o que tinha naquela época? Orkut e fórum, né? Então, não tinha... Hoje em dia a gente tem, sei lá, grupo na rede social, as coisas assim. Naquela época era fórum na internet, assim, cada um fazia um fórum. E eu comecei a ver que tinha muita gente que estava tentando basicamente refazer esses jogos de forma aberta, assim, open source e tal. Tipo, porque como é que funciona um jogo online? Tu baixa ele pro teu computador, então tem as texturas ali, a parte visual do jogo foi no teu computador, e o servidor roda só a parte lógica do jogo. Então, se tu replicar o servidor, tu fizer o servidor, tu pode pegar aquelas texturas ali e fazer rodar em cima do teu servidor. E a galera tá fazendo isso com vários jogos, com Diablo, com Mu, com Lineage. Eu fiquei, caramba, que doideira isso, pô. E aí o pessoal usava Java, e aí eu comecei a entrar ali, só que eu não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Aí eu já devia ter mais uns 15 anos que eu comecei a me envolver mais e tal. Mas eu achei aquilo ali uma coisa mágica, assim. Principalmente porque ninguém que estava ali em nenhum momento falava de dinheiro. Era todo mundo pela curiosidade de fazer algo, assim, sabe? Ninguém queria nem acabar com o jogo. Não era pra, minha ideia não é fazer aquilo. Era porque, caramba, isso aqui é muito interessante, a gente vai fazer, a gente pode usar aquelas texturas ali, rodar e tal. E era todo mundo trabalhando num code base ali, não tinha um ponto central de coordenação.
E era uma doideira, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas acontecia. Então, aí eu lembro que lá pelos meus 16 anos começou a ficar comum pessoas rodando servidores privados. Privado é pirata, na verdade, de jogos online. Então tinha o servidor do Valdemar lá de Tibia, ou de, sei lá, de Moon Online. E começou a ficar comum nessa época, assim. Então, dos meus 16 aos meus 18, foi nisso aí, né? Nos fóruns ali, aprendendo as linguagens. E aí era meio que aprendendo no modo das ruas, assim, né? Fazer funcionar, Fazer né? funcionar, é. E isso foi bom, porque eu venho de uma família humilde, assim, então minha família, eu nunca estudei em escola privada, né, assim, sempre escola particular, quer dizer, sempre escola pública, né, no caso, né. Então, tipo, demorou pra mim ter acesso a, sei lá, inglês, esse tipo de coisa, e essas coisas foram as coisas que meio que me colocaram no caminho automaticamente. Então, eu não sei o interesse de onde veio, como é que foi, acho que eu só caí nisso e segui caindo, e eu nunca consegui me imaginar em outra área. Não sei se é porque eu nunca tentei outra área, porque eu tava com a cabeça nisso, ou se realmente, sei lá, é a coisa que é pra mim. Mas foi mais ou menos isso, assim. Então, aí lá pelos meus 18, eu comecei a ver, cara, isso aqui é a coisa que eu quero fazer. Aí eu comecei a ver beleza, como é que eu pego isso numa linha mais profissional, assim, né? E aí foi mais ou menos isso, assim, meu começo. E aí, então, você tomou a decisão, o quê? De fazer uma graduação? Como que, de Isso, fato, se tornou algo formal na sua vida? Aí, como eu já fazia bastante coisa, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Que é uma cidade de interior, assim, 300 mil habitantes, mais ou menos. Então, nessa época, não tinha muita gente, assim. Tava começando agências digitais também, era bem uma época de boom de agência digital e tal. Mas não tinha muita gente que sabia o que estava fazendo no geral, assim. Então, o meu primeiro trabalho foi num e-commerce. Tava começando e-commerce, aí uma loja, tinha uma rede de loja física que queria fazer um e-commerce. Aí eu pensei. Aí um amigo meu trabalhava na loja normal, falou, pô, vou te indicar lá, porque eles estão procurando uma pessoa para isso. Tinha uma agência, só que a agência fez um site nada a ver, eu vou te indicar lá. Aí eu entrei e eu meio que fazia o site todo, assim, sabe? E Legal. eles não sabiam o que eles precisavam, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas alguma coisa saiu dali, tipo, e era legal porque como eu aprendi meio que por mim as coisas, né, em fórum e tal, eu não tinha muita noção do que era possível e não era possível, sabe? Os limites, né? Pra mim Você tudo é saía. possível. Eu pensei, se hoje me oferecesse aquele mesmo trabalho, com a experiência que eu tenho hoje, eu ia dizer, não consigo fazer um e-commerce. Naquela época, porra, tranquilo, vou fazer. E aconteceu, sabe? Aí eu comecei a estudar mais PHP e tal. E naquela época era uma doideira, porque tu ia integrar com cartão de crédito, era uma função, não tinha quase Tinha uns integração. gateways Putz, bonitinhos não de tinha pagamento. API, era um XML, era uma doideira, assim. Mas foi assim, sabe? E aí eu lembro que lá pelos meus 19, eu acho, aí eu comecei a faculdade. E aí, só que eu já tinha uma boa experiência quando eu entrei na faculdade. A faculdade me ajudou. O que legal que foi da faculdade foi que ela me conectou com outras pessoas e meio que me fez colocar os pés no chão, assim, do que eu não sabia. Porque como eu sempre fazia as coisas legal. sozinho, eu pensava, cara, eu sei qualquer coisa que me der. Eu sou um monstro. Eu sou o pica, pô, né? O que eu faço, o que eu tiver que fazer. Aí comecei a conhecer outras pessoas, aí começou a aparecer mais empresas em Pelotas também, aí teve uma empresa que era da Alemanha, que abriu um escritório em Pelotas, e aí era a empresa mais legal, assim, de tecnologia, né? Legal. E aí depois eu saí para trabalhar nessa empresa. Essa empresa foi outro choque, assim, na minha carreira, porque eu lembro que eu cheguei lá, assim, para trabalhar no dia de manhã, e o overlap de tempo com a Alemanha, normalmente a Alemanha tá 4 horas à frente do Brasil. Então, de manhã aqui, eles já eram meio que meio-dia para eles lá. Então, tu chegava no trabalho, tava todo mundo falando inglês, falando com o pessoal de lá. E eu cheguei, todo mundo falando inglês, eu pensei, caramba, o que eu tô fazendo da E minha o vida? seu inglês na época? Era das ruas, assim, né? Era o suficiente. Dos jogos. Dos jogos, era. Então, tipo, aí eu cheguei lá e pensei, caramba, pô, era uma coisa muito fora da minha realidade, assim. Aí eu lembro que a primeira call que eu fiz, eu lembro como se fosse hoje, assim, era um bug num formulário, assim. E aí eu falo, a gente entrou no Skype ali, e o cara que era alemão, inglês ele não era bom também. E alemão com inglês ruim é bem difícil, sabe? Porque ele falava tudo assim, fórmulas, eu não entendia nada. E aí eu fiquei naquela call, ele terminou a call, eu mandei uma mensagem pra ele, cara, me repete tudo que eu não entendi nada. Assim. E aí, por um bom tempo, era uma coisa meio traumática fazer call, assim, sabe? Mas aí, claro, aí a empresa dava curso de inglês também, eu comecei a fazer, fui melhorando, Aí eu acho que pelos meus 22 anos, por aí, eu já tava ok, assim, sabe? Mas foi seu primeiro emprego formal ali, de certa forma? Ali foi o primeiro formal, assim. E já né? foi nesse rolê traumático aí do inglês e tudo mais. E tecnicamente, como que foi, assim? Você
tava fazendo faculdade, ou seja, você começou a entender um pouco mais as suas Aham. limitações, É. começou a entender um pouco mais da parte teórica do que você sabia fazer só funcionar. Sim, é. E por outro lado, você entrando numa empresa formal, provavelmente você tinha pessoas com maior nível de senioridade que você Sim. ali também. Como que foi tecnicamente pra você essa sua primeira experiência? Eu acho que isso, tecnicamente, sempre foi muito tranquilo as coisas pra mim. Não porque eu acho que eu sou uma pessoa muito boa tecnicamente, tal. Acho que essa não é a minha coisa principal. Mas eu acho que como desde do início eu aprendi programação através de coisas abertas, na minha cabeça nunca teve uma coisa de, sei lá, competir com alguém, ou uma coisa assim, ou de ego. Eu sempre cheguei nos lugares e, pô, não sei alguma coisa, eu ia perguntar pra alguém. E eu sempre estudei por fora, sabe? Eu nunca dependi muito do trabalho para fazer as coisas, porque eu entendo que tem. Isso é legal da tecnologia. A gente tem um universo todo de coisas abertas lá, que independente da empresa que tu tá ou do momento que tu tá, sabe? Cara, tem aquele mundo todo lá. Se tu quiser parar e estudar por ti uma coisa, tu pode ir, sabe? Sei lá, eu sempre penso. É tipo se eu fosse um pedreiro com, sei lá, com cimento, coisa infinita. Eu ia construir prédio pra caramba, sabe? E é isso, assim, eu pensava muito nisso. Pensava, cara, se eu não sei algo, eu vou aprender, eu vou estudar, sabe? Então, teve obviamente uma curva de aprendizado que é normal, mas acho que quando tu é novo e tu tá disposto a fazer as coisas ali, eu não, a ignorância é muito bom, eu não sabia que eu não sabia, né? Então, eu ia entrando ali, ia vindo uma coisa nova, eu estudava e tal, e tava empolgado, e ainda assim, mas eu estudava muito, assim, né? Tipo, E você gostava, né? eu Acho que gostava, isso é então o não era que um esforço, assim, não era um esforço. E a gente vai falar mais da minha carreira mais depois, assim. Teve momentos que eu cansei, e aí quando a gente cansa, a gente sabe que tudo é um esforço. Mas quando tu tá ali empolgado, sabe? Às vezes tem gente que me pede dica de carreira e pensa, o que tu acha que eu faço? Eu digo, cara, você tá empolgado? Faz aí, sabe? Vira no final de semana, faz, sabe? E eu acho que equilíbrio é legal quando tu tem outras coisas naquele momento que precisa de atenção. Mas tu tá 100% em algo, tá empolgado com aquilo ali, aproveita aquele momento, sabe? Eu acho que a gente faz, às vezes, muito em pouco tempo se a gente está dedicado a fazer, né? E eu acho que teve um pouco disso, sim, nesses momentos da carreira. O que eu mais gosto, assim, e principalmente nessa sua resposta a respeito do seu primeiro contato com tecnologia, seu primeiro trabalho e tudo mais, é que nesse momento a gente começa a ver a construção da cultura da própria pessoa. Né? Como você falou, você já veio de desafios. Você era Sim. colocado diante de um desafio, como que você reagia diante dele? Talvez se você naquele momento reagisse mal a esse desafio, você não teria ido pra essa área. Talvez você falaria, Sim. esse negócio não é pra mim, não, né? Exato. E era o contrário. Você falava, não, desafio? Taca aqui, que eu dou um jeito, né? E essa questão do código aberto, dos projetos open source e tudo mais, também é algo que começou a ser parte sólida, né? Da sua construção, do seu fundamento ali, que eu imagino que deve ter te acompanhado até os dias de hoje, né? Sim, eu acho que isso acho que isso é uma grande parte das coisas que eu faço, uma das coisas que acho que aquela coisa de valores e princípios ainda faz muito parte dos meus valores ainda. E aí, desse início que a gente estava falando da empresa, logo que eu comecei a aprender coisas ali, que eram coisas tipo, agora eu tô fazendo um software que está resolvendo um problema numa empresa. Eu lembro que um cliente grande que a gente tinha era Siemens, então, pô, que legal, você trabalha na Siemens e tal. Logo que eu começou a fazer sentido as coisas que eu estava aprendendo ali, eu ia no IFSUD lá, que é o Instituto Federal, que tinha sistemas para internet, alguma coisa assim. Aí eu dava um curso ali pro pessoal que estava no primeiro semestre, alguma coisa assim. Então, antes eu não era longe de ser o melhor tecnicamente na empresa que eu estava, mas eu já pegava coisas que eu tinha de conhecimento ali e já ia levando para outros lugares, assim, e tal. Sabe? E eu imagino, assim, que hoje eu fico pensando, pô, deve ter gente naquela época que pensava, o cara tá fazendo isso, sei lá, para se aparecer ou algo assim. Mas para mim era só o natural de fazer, assim, tipo, eu vou pegar isso aqui e vou passar para alguém. Porque foi o jeito que eu aprendi, sabe? Pessoas compartilhando com você, logo exato, é natural eu queria compartilhar com as pessoas. Exato, foi mais ou menos isso, assim, sabe? Excelente. E aí, então, você ficou quanto tempo nessa empresa? Nessa empresa eu acho que eu fiquei 4 anos, eu acho. 4 anos. Até os meus 23 ou 24 anos, E qual foi o seu próximo desafio? Aí tá. Aí foi assim, aí nessa época, quando eu tava lá pelos 23, 24 anos, já eu tava muito envolvido em várias coisas da comunidade do Brasil, assim. Aí eu lembro que algumas coisas que eu contribuí bastante aqui foi quando chegou o Elasticsearch lá, que é um serviço de busca bem famoso. E aí eu por sorte, comecei a usar ele bem no início, nesse projeto que a gente trabalhava da Siemens, para indexar documentos. Então, tu entrava com o documento lá, a gente tirava todo o texto, botava lá, as pessoas podiam buscar. E aí isso era a versão beta do Elasticsearch.
E eu fui uma das primeiras pessoas a criar conteúdo sobre Elasticsearch no iMasters. Tu falou que Caramba, trabalhou, né? sim. E aí eu era o único que postava sobre Elasticsearch lá. E as pessoas começaram a me procurar e tal. E aí eu fui palestrar num TDC de Floripa. Eu devia ter acho que 24 anos, eu acho. E eu peguei um Uber com um cara da Totworks. E aí a gente foi no Uber e tal, conversando, Lucas Medina, o nome do cara. A gente conversou e tal. Ele ia palestrar sobre microserviço. Eu falei, vou palestrar sobre Elasticsearch. A gente conversou. E eu vi a palestra dele, e naquela época, porque o livro de microservices é escrito pelo Sam Newman, que era da Totworks naquela época. E aí ele falou, cara, o Sam Newman vai publicar esse livro aqui. Ele publicou no ano seguinte, foi 2015. E eu olhando aquela palestra, pensei, caraca, que doideira essa parada. Porque pra mim era uma coisa distante, né? Era distante microserviço e tal, para as coisas que eu fazia. Sim. E eu pensei, cara, trabalha nessa empresa aí, pô, que massa, né? E aí eu voltei, ele tinha me passado o contato dele, eu falei, cara, eu gostei muito da empresa, eu queria tentar lá. Ele falou, não, vou te indicar aqui. Ele me indicou na Totworks em Porto Alegre. Caraca. Não, é doideira, pô. Aí eu fui, fiz a entrevista e curti um monte, assim, porque eu acho que a Totworks foi um dos lugares mais importantes da minha carreira, assim, no geral, porque é uma empresa que tem ainda, eu acho, espero que tenha valores fortes, assim, principalmente de inclusão, justiça social e tal, diversidade. E isso foi muito foda, assim, na minha carreira, assim. Aí eu apliquei, fui lá e fazer a entrevista. Eu lembro que na entrevista já foi muito diferente, assim. Quando as pessoas começaram a perguntar sobre as coisas de justiça social e tal, eu pensei, caraca, que doideira esse lugar, pô. Aí eu passei na entrevista, entrei, e fora essa parte, é um lugar que eu aprendi, acho que o maior diferencial que eu tenho de carreira, assim, que é conseguir entregar software de verdade. Porque tu vai ver o ágil e tal, vem muito dali, né? Muito... Eles tiveram uma forte influência. né? Exato. Então, cultura de ágil, de qualidade. Eu lembro que o momento que eu mais aprendi sobre qualidade de software foi lá, assim. Tinha uma pessoa que eu pareava, que era o Juraci, que ele foi QA e virou dev. E ele era sensacional, assim. Uma pessoa que era boa de mentorar e tal. Que legal. E aí... E eu, por ser pragmático, assim, por desde o início ter aprendido as coisas por mim mesmo e sei lá, ser rápido para fazer as coisas, eu me dei muito bem ali, porque eu lembro que o primeiro cliente que a gente pegou, estava começando o cliente assim, e eles não sabiam muito o que fazer no projeto, que o cliente era basicamente telemetria rural, imagina, um monte de trator mandando um monte de dados, isso aí tinha uns 25 anos para ele. Em tempo real. Em tempo real. Só que eles não sabiam o que fazer com os dados. E aí o cliente chegou para nós, a gente tem esse monte de dados, a gente quer criar uma plataforma de developer e tal, só que a gente não sabe muito bem como fazer. Eu olhei aquilo e pensei, cara, vou pegar esse monte de dados, vou botar um tratorzinho andando na tela aqui só para usar esses dados para alguma coisa. E o cliente adorou. Eu pensei, cara, é isso, vamos fazer uma plataforma de real-time, onde a gente cria uma plataforma de developer, onde a gente pode simular uma máquina e tal, depois a gente bota isso num device. E aí foi isso, assim. Que da hora. E aí eu fui me dando bem ali, eu fui aprendendo muito, obviamente, de entrega de software, de qualidade, que era uma coisa que faltava antes, né, na empresa que eu estava em Pelotas, porque não era uma empresa tão grande e era agência. Então, a agência, normalmente, tu faz um projeto rápido, entrega e tal. Não tinha aquela coisa de manter algo em produção no longo prazo e tal. De participar durante bastante tempo de um mesmo projeto. Né? Então, ali eu aprendi sobre agilidade, sobre qualidade, e principalmente como consultor, porque a gente era consultor, eu aprendi essa coisa de ter relacionamento com cliente, com pessoas, assim, né? Principalmente a falar com qualquer nível da empresa. Às vezes tu falava com o CTO, às vezes tu falava com, sei lá, o CEO, o que fosse, sabe? Legal. Então eu fui desenvolvendo um perfil que era bem único, assim, sem saber. Tava ali, só fazendo, né? e aí logo eu virei tech lead, lá, acho que uns 2 anos eu virei tech lead, assim. Caramba! E foi bem lá, foi bem legal, assim. E eu tive muito suporte também, acho que eu tive sorte de teve essa pessoa que me ajudou com qualidade, teve outro que era o tech lead do time e que me ajudou bastante a substituir ele e tal. Então, aí o cara que era gerente da conta também me ensinou muito sobre relacionamento com o cliente, sobre agilidade e tal. Então, essas coisas foram meio que, sei lá, divisor de água na minha carreira, assim. E é uma coisa que eu tento trazer hoje, quando eu falo da Tech Leads Clube da comunidade. Inclusive, esse sábado a gente vai ler o livro do Extreme Programming, que foi meio que a base do ágil, assim, sabe? E essa é uma coisa que eu tento puxar muito, assim. A parte técnica ela é muito importante, mas ela não vai te levar até o final, sabe? Ela vai te levar até um certo ponto, mas depois é muito mais relacionamento, é entrega de software, é decisão, é uma coisa bem mais complexa, sabe? E eu fico feliz de ter passado por isso, assim, para ter entendido isso uma forma mais fácil, pelo menos, né? Eu acho. A parte técnica ela é importante, mas ela não é tudo, né? Não.
tem um conjunto de outras habilidades, de outras preocupações que a gente tem que ter para conseguir fazer com que as coisas fluam. Isso é muito interessante. Só comparativamente, assim, essa empresa de Pelotas que você comentou, ela é uma empresa de, ou pelo menos na época, quantos funcionários ela tinha? Só pra gente pensar em tamanho, assim. Eu acho que ela devia ter, entre Brasil e Alemanha, umas 200 pessoas. Umas 200 pessoas. E ela tinha vários clientes. Ela prestava Vários serviço para vários eu clientes. trabalhei mais na Siemens, mas ela tinha vários clientes. E você conseguiu isso por indicação de um amigo. De um amigo, E aí o segundo foi durante um evento no Uber. Ou seja, eu acho que eu nunca consegui entrar num lugar mandando currículo. eu tô percebendo isso eu aí. acho que foi só conhecer. Dica de carreira para as pessoas. Network. Conheça, gente. Networking. Pô. Conheça, gente. Porque as suas duas primeiras experiências muito boas, né? Porque, poxa, tem uma primeira experiência já te puxando, te esticando pra você ter que falar com um gringo, pra você ter que trabalhar em projetos aparentemente não pequenos. Não. Né? De grande responsabilidade e tudo mais. Pô, massa demais, massa demais. Sobre a questão da ThoughtWorks em si, você poderia falar um pouco mais sobre como foi esse processo seletivo, assim? O que foi requerido de você? Porque você tinha 4 anos de experiência, então você não era uma pessoa ultra sênior, né? Mas já... E provavelmente pediram algo tecnicamente de você, né? Já queriam que você tivesse algum nível de conhecimento ali, que você já entregasse valor com qualidade. Sim, então... eu tinha, acho que 4 anos de experiência na carteira, mas eu já tinha experiência de fazer coisas, assim, né? Então, quando eu lembro que o teste, a grande diferença que tinha no teste, que eles mandavam, tem que faz em casa um código e manda pra gente. Essa era a parte técnica, né? E aí, eu acho que o mais desafiador foi fazer teste mesmo, que não era uma coisa que eu tava acostumado, né? Legal. E aí, peguei ali, aí eu fui estudar e tal, e a curva de aprendizagem de teste normalmente é meio complexa, assim, né? Aí eu consegui mandar. E aí, quando eu fui para Porto Alegre, tu fazia isso aí e mandava. Se passava, tu ia para Porto Alegre, tu fazia tipo uma maratona de entrevistas lá. Legal. Aí tinha uma entrevista que era um pairing, tu pegava aquele teu código, pegava 2 entrevistadores e começava a passar contigo pelo código, assim, o que tu mudaria aqui, o que tu mudaria ali, o que tu testaria, esse teu teste aqui tu acha que tá bom e tal. Aí a gente foi passando. E essa parte foi de boa, assim, porque a gente tava conversando ali e tal, e eu lembro que o pessoal sugeria umas coisas e eu era aberto, assim, pra sugestão, acho que não tava me apegando em nada ali, quando tinha que contestar algo, eu contestava, então foi uma conversa bem legal, assim. Aí depois teve uma sobre justiça social e econômica, falando mais de valores, assim, e outra foi mais de system design, que era mais na linha do código, eu não lembro bem o que era. Não chegava a ser ainda arquitetura, não era isso, né? Não, eu acho que era, assim, mas não era nada muito abrangente, assim, né? E eu tava indo pra pleno, né? Então, foi mais ou menos, eu não lembro bem. E aí depois teve uma que era mais gerenciamento, assim, que era como rodar o time, assim, e tal. Legal. Mas, por incrível que pareça, eu saí muito tranquilo da entrevista, assim. Eu acho que, sabe quando... Eu não acho que porque eu fui bem, ou porque eu sou uma pessoa muito especial, mas foi porque era um lugar que parecia que, caramba, esse lugar aqui é pra mim, pô. Aí eu conversava com as pessoas, assim, e eu lembro que depois que eu entrei, tiveram pessoas que me entrevistaram e falaram, pô, vamos almoçar, foi muito legal te entrevistar e tal, assim. Deu match. Deu match, pô, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que essas coisas eu sempre tive sorte também, assim, de... E aí depois que eu entrei, eu comecei a revisar códigos e fazer entrevista, e eu pensava, como é que eu entrei, pô? Porque meu código não foi nada demais, sabe? Não foi, eu pensei, cara... Sabe? Então tem um pouco de sim, pouco de sorte de momento também. Legal. Então assim, deu match, né, ali, total, deu tudo certo, e aí você passou quanto tempo lá na ThoughtWorks? Na ThoughtWorks eu fiquei, acho que 3 anos foi. 3 anos. 3 anos. E como que foi então essa sua saída? Aí em um dos clientes que eu tava, tinha um arquiteto que era do cliente, ou seja, a gente tava trabalhando com o cliente, e aí tinha o arquiteto do cliente que trabalhava com a gente, o Diogo, que é uma pessoa sensacional. Me ajudou muito, assim, em vários momentos da minha carreira. Conheci ele e o nosso time nesse projeto era muito legal, assim, eram as pessoas que levei pra vida, assim, de amizade, assim, era um time pequeno e, sei lá, as 4 pessoas todas a gente se dava muito bem. E o Diogo, que era o arquiteto, ele saiu para ir pra Atlassian na Austrália, né? Ele saiu e a gente ficou com contato, assim. E aí chegou um momento que eu meio que cansei de consultoria, assim, porque consultoria é legal, mas conforme tu vai evoluindo ali, né? Eu tava como tech lead já, a maneira que tu trabalha é meio que sempre a mesma. Tu entra em quanto mais
caro tu vai ficando para a empresa, menos tempo tu fica em projeto, porque teu valor tá em entrar num momento crítico de um projeto, desbloquear o time e ir para outro, sabe? Então parecia que eu estava sempre fazendo a mesma coisa, assim, sabe? Eu queria um momento, eu quero ficar num produto e ver isso aqui sair e crescer, sabe? Então eu tava nesse momento de sair, assim. Aí eu lembro que eu saí da Totorx depois de 3 anos, e aí eu fui... O que eu fui fazer? Eu entrei na Zenvia, não sei se sabe a Zenvia do SMS? Sim, Tá? sim. Aí eu entrei na Zenvia em Porto Alegre. Só que não era bem o cargo que eu queria ainda. Eu entrei meio que... Eles estavam fazendo uma transição, assim, de cultura de separação entre Ops e Dev para ter DevOps, assim, né? Então eu entrei para meio que ajudar ali. Mas não era muito o que eu queria fazer, assim. E aí eu tava em um meetup de Docker e tava um cara lá, o Felipe, e ele me falou, cara, comigo, cara, tu não tá procurando emprego, assim, tal, eu sou CTO de uma empresa dos Estados Unidos e a gente foi comprado por uma empresa de Digital Insights, que era a Meltwater, que é basicamente de alerta, assim, né? Tu vai lá e bota um alerta no Twitter para saber se a Nike tá contratando gente no Brasil, para saber o que a Nike vai lançar e tal. Eu sou o maior dessa parada aí. Que legal. E aí eu pensei, cara, vamos conversar. Aí eu conversei com ele era de Porto Alegre, foi morar nos Estados Unidos, ele tinha uma startup que foi comprada por essa Meltwater. E aí a gente começou a conversar e a empresa era muito legal, assim, sabe? E eu pensei, pô, massa, vamos lá. Aí foi como eu comecei a trabalhar remoto pra fora. E de novo, foi alguém que me viu um evento e tal, e aí eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, a empresa de São Francisco, e eu trabalhava de Porto Alegre, assim. Aí nessa daí eu fiquei 1 ano. Aí o que aconteceu? Como eles foram adquiridos também, aí depois eles também saíram, eles têm com outra empresa agora. E aí eu também, chegou um momento que eu vou sair. Só que o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano nessa empresa, foi legal também, eu fui em São Francisco, fiquei um tempo lá e tal. Pra minha carreira foi bom. E aí, tecnicamente não tinha nada demais, assim, a gente ficava analisando um monte de dados e lançando alerta, assim, era o que a gente fazia. Só que aí eu sempre tinha contato com o Diogo, que era o arquiteto quando eu tava na Totorx, que era o arquiteto do cliente, que foi pra Atlassian. E aí ele me falou, cara, aqui na Atlassian a gente tá precisando muito de alguém como tu, nos times aqui, porque a galera, cara, tá batendo cabeça para entregar os projetos e tal, o pessoal muito bom tecnicamente, mas as coisas não vão para frente. E nisso já tinha passado o quê? 2 anos já? Aí 1 ano e meio já. 1 ano e meio. E aí eu pensei, cara, mas Austrália, pô, o que eu vou fazer aí? Não tinha nem ideia, assim. E ele falou, cara, a Austrália é muito legal e tal. Presencial. Aí eu pensei, tá, vou aplicar e eu vejo o que acontece. Aí eu apliquei, tipo, sei lá, era fevereiro, assim, do ano que eu apliquei, nem lembro que ano foi. E aí eu fiz as entrevistas iniciais ali era pra Team Lead. Que eu fiz, não, era pra Tech Lead. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, as primeiras partes da entrevista e tal, foi bem. E aí eu pensei, putz, aí eu pensei, vou dar um tempo. Aí eu falei pra ela, eu preciso dar um tempo aqui, isso era fevereiro. Aí eles falaram, não, beleza, é até bom porque a gente tá mudando aqui um pouco as roles e tá tranquilo. Aí eu fui para os Estados Unidos, lá nessa empresa que eu tava e tal. Aí eu tava lá, isso foi agosto, por aí. Aí eu pensei, eu vou falar com a Atlassian lá de novo, vou tentar. Aí eu mandei e-mail para eles e falaram, não, vamos fazer então as 2 partes finais. Aí eu fiz e passei. E por que você tinha tomado a decisão de dar uma Eu pausada? não sabia se eu ia pra lá ou não, se passasse, porque tinha chance de passar, né? Aí eu pensei, não, vou, azar. Vai né? que eu passo, vai que caramba. Aí fiz as 2 partes do processo. Aí a Atlassian, assim, já foi um processo bem mais complexo, assim, né, de botar esforço em... Eu lembro que eu falei com o Diogo, assim, ele falou, cara, estuda bastante arquitetura, system design, principalmente arquitetura assíncrona, esse tipo de coisa, escala, mas como eu trabalhei na Totorx, eu trabalhei bastante em cliente grande, né, principalmente pensando em arquitetura, e na Meltwater a gente tinha uma arquitetura bem grande de eventos, essa parte estava tranquila, assim, então a entrevista foi de boa. E eu tinha um diferencial que era essa coisa de conseguir falar muito bem sobre efetividade de times, que não é uma coisa comum normalmente para as pessoas. Normalmente uma pessoa que é tech lead sem muita experiência, a pessoa não tem essa coisa, ela foca mais na parte técnica. E eles me traziam problemas ali da própria Atlassian e eu começava a perguntar, tá, mas quantas pessoas tem no time? Como é que o time se organiza e tal? Você já pensava ali na topologia dos na times, topologia e tal, como é que é formado e tal, como se organiza. Legal. E aí eu lembro que teve entrevistas que as pessoas falam, caramba, mas a gente podia testar isso aqui, é verdade, sabe? Então essas coisas me ajudaram bastante, assim. Legal. Só que o engraçado foi que
que quando eu passei, eles tinham mudado a role já na Atlassian, que era de Tech Lead, tinha virado Engineer Manager. Vixe. E aí eu entrei como Engineer Manager lá. Aí eu passei, eu cheguei lá, isso é doideira, eu cheguei, aí fui pra Austrália, cheguei Era lá... menos técnico, no caso. Menos técnico, é. Aí eu cheguei lá e... tua role é... Sabe que é Engineer Manager, né? Era Tech Lead, virou Team Lead e agora é Engineer Manager. E eu pensei, pô, beleza, tô aqui, né? Tranquilo. Eu sempre curti a parte de mentoria, de rodar times e tal. Eu acho que eu me sentia assim... Eu acho que eu consigo fazer, né? Mas não era bem o que eu queria, assim. Mas foi meus primeiros 2 anos lá foram como Engineer Manager. E né? como que foi, então, agora não só falando sobre a questão do trabalho em si, Sim. né? Que tem várias particularidades, né? Você foi como um manager, né? Um cara ultra técnico, Sim, consultoria, arquitetura, Exato. você cai no papel manager, né? Mas como pessoa, do lado pessoal mesmo, assim, questão, sei lá, familiar, como que foi sair daqui para ir para um país como a Austrália, que aparentemente não era um país do qual você tinha uma ideia de, tipo, você estava olhando para os Estados Unidos, pelo que eu entendi, né? Até um parênteses rápido, meu tio mora na Austrália, ele foi há 7 anos para lá, largou tudo com a esposa e foi embora para a Austrália. Sério? E ele gosta de lá? Ele curte pra Sim, caramba, faz Austrália 7 gosta. anos do qual ele nunca mais voltou pra cá. Só que Sério? assim, é longe, é uma É. cultura diferente da diferente, nossa, né? Até o inglês lá, né? É. Tem sua particularidade e tudo mais. Então, quando eu converso com meu tio, apesar dele amar de paixão, eu vejo que tem uma diferença, principalmente porque o brasileiro tá muito olhando ou para os Estados Unidos ou para os países da Europa, como a Alemanha da vida. Como que foi essa questão pessoal mesmo, do tipo, vou deixar minhas coisas aqui, tô indo para a Austrália. Eu acho que de novo, acho que tem a maioria dos momentos importantes da minha carreira, eu tive sorte por ser meio ignorante e não saber o que pensar. Eu não tinha ideia do que, sabe, quando eu tava aqui, e aí às vezes eu ia para os Estados Unidos, ali para a empresa que eu tava, eu não pensava muito o que ia acontecer ano que vem ou depois, assim, eu tava só fazendo, assim, Você não sabe? fazia planos de longo Não fazia prazo. plano, a maioria dos planos que eu fazia era em volta das coisas que eu fazia, tipo, participar de comunidade, em evento e tal. Isso era as minhas coisas que eu fazia. Estudar, eu tava estudando minhas coisas ali e tal. Então isso era mais ou menos o que eu tinha em mente, assim. Eu não pensava em morar fora, na verdade. Eu tava começando, eu lembro nessa época eu tava começando a pensar em, talvez eu comece a trabalhar pra Europa, algum lugar assim, talvez eu vá lá, porque eu não conhecia, né? Remotamente para a Europa. Remotamente. Pra de vez em quando ir lá na empresa. Exato, eu não tinha ideia de morar fora. E Estados Unidos, acho que hoje eu já considero mais até passar um tempo lá, mas naquela época não era um lugar que me chamava atenção, não chamava nada atenção, assim, dos Estados Unidos. Então, quando veio o negócio da Austrália, e eu passei, meio que foi se resolvendo as coisas, e aí eu fui. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu pensei, caramba, que doideira, pô, o que eu tô fazendo aqui? Foi meio que isso, assim, não teve grandes planos, assim, e demorou um tempo, assim, pra mim, depois de estar lá e tal, e conhecer outras pessoas que tinham sonho de ir pra lá, ou estudaram um monte pra ir, eu fiquei pensando, eu sou muito ingrato, pô. Eu caí aqui do nada. E foi assim... Pessoas que fazem planos de, tipo, muitos anos pra conseguir ir pra lá. Então, assim, uma coisa que eu tenho pra mim, eu tenho noção do privilégio que eu tive, da sorte que eu tive de, assim, né? Então, é uma coisa que eu tenho, mas foi muito engraçado, assim, porque eu só fui, né? E todo o processo, porque que acontece? Quando eu passei na negócio da Atlassian, eles me deram toda a assessoria com advogado de imigração e tal, tive todo o suporte. Legal. E aí eu tenho que fazer o IELTS, que é do inglês, a prova do inglês. Eu tenho que tirar uma nota X lá. E eu pensei... Pra você ir trabalhar lá. Pra ir lá trabalhar, tem que tirar uma nota, se eu não me engano, era 7 de 10. Aí eu fui dar uma procurada na internet, todo mundo se matava estudando, eu pensei, se eu vou ir morar lá e trabalhar, eu não vou estudar pra prova, pô. Se eu tiver que estudar pra prova, eu vou chegar lá, não vou estar preparado. Eu vou fazer a prova, se eu passar, eu passei. Sem estudar. Aí eu fui fazer a prova e dos 7 que se tirar, eu tirei 7. na trave, assim. E aí foi isso. Aí tu perguntou ali da mudança. A mudança cultural, assim, foi bem diferente, assim. Mas acho que o principal é tu viver em inglês todo dia, né? Por exemplo, a gente é uma pessoa em português e em inglês tu é outra, né? Até que tu chegue a um nível de fluência que esses dias eu estava conversando com um amigo que eu acho que eu tô quase lá agora, sabe?
Mas quando eu fui pra Austrália, eu consegui me comunicar de boa, entender tranquilo assim e tal. Mas é uma coisa que não era como eu sou em português. E aí todo dia ser aquilo. Eu lembro quando eu cheguei no escritório, assim, a primeira reunião com todo mundo do time, né? Tinha, sei lá, tinha 10 pessoas no time e tal. Aí a gente começou a conversar. E aí tinha umas pessoas conversando lá, outras conversando aqui. E eu pensei, caramba, cara, não consigo. Porque em português, tu tá numa sala com um monte de gente, tu tá entendendo o que tá acontecendo, né? Tu consegue focar numa conversa, mas tu pega meio que de tabela o que tá acontecendo. Em inglês, enquanto tu não é realmente fluente, tu foca mais ou menos em uma conversa só. E o resto, e aquilo ali te exige uma energia mental. Final do dia, eu tava quase morto, pô. Sabe? Tava derretido, assim, de cansado. Então, isso foi uma coisa que eu ficava pensando assim, cara, como é difícil para nós, que aqui o inglês é a nossa segunda língua, para te ser, sei lá, para ser de igual para igual com uma pessoa que fala inglês. Porque a pessoa que fala inglês, ela só tem que se preocupar com entender o contexto da coisa que ela tá. A pessoa que não é inglês a primeira língua, ela tem que entender o contexto, se ela está num projeto complexo. Atlassian, uma empresa gigante, as coisas extremamente complexas. Então, tem que entender o contexto e tu tem que entender a língua, sabe? Então, tipo, essa curva foi uma curva gigante, assim, sabe? Que se eu soubesse antes de ir, eu acho que eu não teria ido. Então, essas coisas, assim... Acho bastante coisa na sua vida, se você soubesse antes, você não teria ido. É melhor, acho que... então, de novo, acho que é melhor não saber, na verdade, assim. Mas foi outro pulo grande, assim, por causa disso. Porque me forçou a focar nessas coisas que são importantes. Eu acho que comunicação... E, assim, eu não sei se tem uma forma mais fácil de fazer isso, assim. Porque... tem que passar, né? Não, acho que talvez, claro, se o meu inglês fosse muito bom, mas quando eu falo muito bom mesmo assim de fluente, talvez essa parte fosse mais tranquila, sabe? Mas fora isso, acho que não tem muito, assim, né? O que fazer, é parte do processo, assim. Isso Então, porque você já trabalhava em inglês, já isso, faziam já tinha ido muitos pra anos fora, já, né? exato. Você estava trabalhando para essa empresa no Vale do Silício, mas você já tinha trabalhado para outras empresas antes, né? Como a ThoughtWorks. Sim, eu trabalhava em inglês, sei lá, desde meus 20 e poucos anos. Exatamente. Né? Quantos anos você tinha nessa época, nesse ano em que você foi para a Atlassian? Eu tinha 28. 28 até anos. 2018. Você tinha uns 8 anos de experiência em carteira, mas você já tinha mais tempo ali já brincando com tecnologia. Exato. Excelente. E falando assim, nível pessoal ainda, você comentou que você nunca tinha pensado em morar fora do país. Como que foi em relação a essa questão de amigos, família e tudo mais? Porque você tá indo para um lugar que você não consegue ficar dando um pulinho da Austrália no Brasil com tanta rapidez e também, até falando em termos financeiros, também não é barato. Não, é bem caro. Tava vendo esses dias atrás, tipo, meu tio, não, vem me visitar aqui na Austrália, aí tipo, sei lá, 20 mil reais, 18 mil reais, sendo que se eu for para os Estados Unidos ou até para Europa, eu consigo por 3 mil, 4 mil reais. Então, como que foi nesse sentido? A sua família foi te visitar? Você vinha para cá com frequência para ver seus amigos? Como que era? Então, acho que essa é a grande... Acho que foi a grande motivação de eu voltar também, foi essa coisa de ser muito longe, né? A Austrália é um país sensacional, assim, tipo, dos países que eu conheço, eu acho que é o país mais massa que tem de equilíbrio de coisa. É primeiro mundo, qualidade de vida é muito boa, o clima é muito bom. Sydney mesmo, acho que é uma das cidades mais bonitas que eu conheço, é incrivelmente bonito, é um lugar que tem cidade com natureza, assim, muito massa. Foi o lugar que você ficou? Eu fiquei 3 anos em Sydney e 2 anos na Gold Coast, que é mais em cima, assim, quando eu comecei a trabalhar remoto. Mas essa distância era complicada, assim. A distância, para mim, o que foi bem difícil, assim. A distância e o negócio da coisa cultural, né? Então, por que acontece? Quando eu fui pra lá, eu pensei, agora eu só vou ter amigo gringo, pô. Já tem um monte de brasileiro no Brasil, aqui eu vou fazer só amizade com quem não é brasileiro, pô. Só que, o que acontece? Quem é australiano, isso acontece na maioria dos países, quem é de lá já tem um círculo de amizade, né? Tipo, essa pessoa não tem por que ser teu amigo, sabe? Daqui a pouco tu vai embora, uma coisa assim. As pessoas são acostumadas, as pessoas que vêm de fora serem pessoas que ficam um tempo, vão embora e tal. Então as pessoas, elas não botam muito esforço em ser teu amigo, eles são teus colegas ali, né? Claro, tu vai ter todas as coisas legais que tem com o colega. Tu vai sair para, sei lá, vai sair para jantar com o pessoal do trabalho, talvez essas coisas assim. Mas aquela amizade é difícil, né? E tem a diferença cultural também. Então, no meu time mesmo, tinha gente, sei lá, russo, ucraniano, tinha chinês, japonês, indiano. Tem um monte de culturas ali que é difícil também, né? Para te, sei lá, para te fazer amizade e tal, a gente tem coisas que são diferentes a nível cultural. Então, é complexo também.
Aí aconteceu que, naturalmente, me aproximei dos brasileiros da empresa, tinha vários, né? E isso foi massa, assim, por sorte, foi a coisa que eu acho que eu fiquei lá 5 anos por causa dessas pessoas, assim. Se não fosse isso, provavelmente você já Não, teria exato, eu voltado já teria antes. voltado, é. E aí, o que aconteceu? Eu fui conhecendo essas pessoas, eu criei um círculo de amizade ali, isso me ajudou bastante. E eu fazia bastante coisa fora do trabalho lá, gostava de surfar, e a Austrália é perfeito para isso. A gente viajava, ia pra Indonésia, esses lugares assim. Então, essa parte, sim, foi bem legal. Só que, assim, tava longe, e aí eu não. Aí o plano foi assim: com a minha ex-namorada, a família dela foi, e a gente falou: vamos trazer a tua família primeiro, depois a gente traz a minha. Só que quando a gente foi levar a minha, veio a pandemia. E aí. Mas ela tava lá com você desde o início. Ela tava desde o início. É. Isso foi outra coisa que me ajudou bastante, tá com alguém lá, assim. Se eu tivesse Sim. totalmente sozinho, aí ia ser bem complicado também. Aí tá, chegou na vez de levar a minha família, aí veio a pandemia e ficou basicamente 2 anos tudo fechado, né? A Austrália fechou total. E aí eu já tava, desde que eu cheguei lá, eu pensava, cara, eu não vou ficar aqui pra sempre. Eu já tinha esse sentimento, assim, porque eu gosto do Brasil, sabe? O Brasil tem as suas coisas, mas é bom, né? Então, eu gosto daqui, assim, eu pensava, cara, quero voltar pro Brasil em algum momento. Só que eu queria, pelo menos, levar minha família lá, aproveitar mais e tal. Só que com a pandemia, eu acho que ficou bem claro, assim, pra mim, as coisas que importavam pra mim. Pô, importa estar próximo da minha família. Se acontece algo, eu quero estar ali, sabe? Não quero, que nem tu falou ali, sei lá, passagem tu vai pagar 15 mil reais e vai demorar 48 horas de toda a função, sabe? Se acontece algo, não tem nem como sair de lá a tempo. Tu vai comprar passagem de um dia pro outro, não vai, sabe? Sim. E aí isso me fez pensar bastante, assim. E outra coisa também é que estar no Brasil e ter acesso a trabalhar para fora e tal, ainda mais hoje em dia, é muito mais favorável, sinceramente, do que estar lá. Assim. Hoje, o mesmo cargo que eu tinha lá, que eu saí de lá, Principal Engineer, trabalhando daqui do Brasil, para uma empresa que tu consegue entrar bem, tu ganha mais do que eu ganhava lá. É 1 vezes 6 no É salário. vezes 6, exato. Então, tipo, porque lá paga muito imposto também. Quando eu saí de lá, pagava 47% de imposto. 47%? Isso eu não sabia. Então, e aqui, pô, tu vai trabalhar pra fora, tu é PJ, tu paga, sei lá, 6, 8%, é bem menos, né? Claro que tem toda uma coisa política complexa que é pouco imposto no Brasil, mas do jeito que as coisas funcionam, é muito mais lucro tá aqui. Então, todas as coisas meio que se alinharam pra mim voltar. Assim, eu pensei, depois de 5 anos, ficou bem claro pra mim que eu não era o lugar que eu ia ficar pro longo prazo, porque depois de 5 anos tu tem que meio que decidir, né? Se eu fosse ficar lá, eu tinha que começar a construir uma vida lá. Você vai comprar uma casa, uma parada assim. Nesse tempo você viveu realmente como Eu aluguei. algo Isso, temporário. temporário, assim. Tô num lugar alugado, Aluguei, não tô construindo algo que seja tipo a minha cara, é mais é, tipo, estou aqui, né? tanto que eu nem cheguei a fazer o visto permanente nem residência lá. Eu fiquei com visto de trabalho o tempo todo, assim. Interessante. Porque era muito mais fácil de eu me desvincular de lá. Né? Entendi. A nível fiscal também, saiu de lá, beleza, sabe? Então eu pensei, não, eu vou usar isso aqui a meu favor para ver, sei lá, o que eu vou fazer, assim. Legal. Então, e aí eu fui deixando, assim. Por curiosidade, assim, a sua namorada foi com você. Nessa questão de visto e tudo mais, tipo, como que ela ficou lá com você nesse tempo? Então, isso é uma coisa legal, assim. A Austrália é um país muito bom para ti ir com alguém. Sim, porque o que acontece? Eu fui para trabalhar, então a Atlassian me levou. Ok. Né? Eu tinha um contrato para ir e tal. E a pessoa que vai de acompanhante, tipo ela não precisa não fazer teste de inglês, ela não tinha limitação nenhuma, ela podia trabalhar. Por exemplo, nos Estados Unidos, tu vai e o teu parceiro vai, a pessoa não pode trabalhar. Até que tu entre num visto e tal lá, é uma função, assim, uma função. A Austrália é muito de boa. A pessoa, na verdade, que vai contigo Tem mais privilégio. mais privilégio do que tu. Porque eu não podia sair da Atlassian, porque senão eu perdia meu visto. E ela podia fazer o que ela quisesse. Então, para ela foi bom, assim, porque, pô, a gente combinou, não, beleza, vai tranquilo no teu. Ela deve também. Então, vai no teu tempo, de boa, dá uma estudada ali, e aí a gente acha um trabalho pra ti lá. Aí eu indiquei ela na Atlassian e ela entrou pra Atlassian. E aí, sim, tipo, foi muito bom, assim, pra gente. Então, pô, isso foi muito tranquilo, assim, sabe? A gente trabalhava junto e tal. Então não tinha essa limitação, que interessante. Não tinha essa limitação, foi muito bom. Eu perguntei justamente porque eu sei que tem pessoas que vão, se não me engano, alguns países da Europa, a pessoa, por exemplo, a Itália, né? A pessoa Sim. que vai com você, ela pode ter direito a um permesso de soggiorno, né? Uma permissão, de fato, para estar ali com você. Mas você tem que ser casado com ela pelo menos há 2 anos. Ah, não, Austrália não. Austrália tipo, não. aí eu falei, A nossa, gente não era casado, a gente não casou, a gente só comprovou que a gente estava junto, assim, algo através de simples. foto, coisa Legal. social, assim, de comprovar que a gente estava junto há mais de 6 meses.
tipo, morando junto. E aí serviu, assim. Caramba, que É, interessante. bem interessante. A Austrália, assim, eu não sei como é que são os outros vistos, mas o visto de trabalho, onde uma empresa está te levando, ele é bem legal, assim, é bem bom. Bacana, Isso é, bacana. isso é uma coisa boa também, né? Um benefício legal, né? Sim, bem legal. Eu realmente não É, sabia. é. Novidade pra mim. Legal. Então você passou 5 anos ali. Tecnicamente, você disse que ficou 2 anos como manager, Uhum. então uma experiência diferente. Como que foi isso pra você? Foi legal, assim, foi legal porque deu para exercitar outras áreas Aham. e eu acho que tiveram coisas assim que eu consegui contribuir bastante e também aprender, assim, porque eu acho que o tempo que eu fiquei na ThoughtWorks eu aprendi muito sobre entregar software, assim, sabe? Eu acho que meu diferencial não é nem tecnicamente, assim, é conseguir o que me der para entregar, eu vou conseguir entregar, sabe? Porque eu entendo mais ou menos onde é que tá o valor das coisas e tal, eu consigo levar pessoas e aí o time, eu lembro que eu entrei no time e o pessoal era muito bom, assim, o pessoal. Pô, tinha um cara no time que era bizarro. O cara foi entrevistar. A Atlassian, quando eu entrei, tinha, sei lá, 3 mil funcionários, quando eu saí tinha 2 mil. É, uma Nossa! doideira. Aí quando eu entrei, no meu time tinha um cara que foi entrevistado por um dos founders quando a empresa tinha 10 pessoas. O cara era principal engineer, pra te ter uma noção. Eu pensei, cara, vou liderar o cara, pô. Só que o time tinha umas coisas básicas de entrega que eles não estavam conseguindo resolver, assim. As coisas, tinham várias coisas em progresso, sabe? Eles não conseguiam entregar nada, nada ia para produção. E aí a gente começou a organizar aquilo ali, a galera começou a confiar em mim. Que legal. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi realmente focar em ajudar a carreira das pessoas, assim. Tipo, eu lembro que lá não tinha nada, assim, de padrão para manager, de como fazer o one-on-one, progressão de carreira, essas coisas. E eu já tinha na ThoughtWorks, quando eu era tech lead, uma página minha com as coisas que eu gostava de coletar, eu anotava sempre as one-on-ones e tal. Então a galera adorava, assim, porque eu chegava no one-on-one, eu sabia o que tinha acontecido nas outras semanas, a gente conversava, eu ajudava a pessoa na carreira e tal. Então eu consegui pegar a confiança do pessoal rápido e consegui organizar umas coisas no time. Animal. E ao mesmo tempo eu consegui aprender bastante, assim, de coisas mais enterprise mesmo, de empresa grande e tal. Então isso foi legal. Aí teve uma coisa bem importante que eu era manager de um time e tinha outro cara que era manager de um time próximo, assim, a gente compartilhava algumas coisas de contexto de funcionalidades, assim. E esse cara saiu. E aí o cara que era meu manager falou, cara, eu vou pegar aquele time ali parcial. Eu falei, cara, dá pra mim esse time aí. Só que aí eu ia ficar com 20 pessoas. Aí ele falou, cara, 20 pessoas é muita gente. E eu falei, cara, deixa eu tentar, porque se tu pegar, tu não tá nem envolvido nas coisas, vai ser muito pior. E aí eu peguei, e uma teoria que eu sempre tive na Atlassian, que até escrevi um blog post lá dentro, que foi bem polêmico, que todo tempo que eu fui lá as pessoas usavam ele como base, foi que o meu cargo ele era totalmente relevante, não fazia sentido existir o meu cargo ali. Que era assim, a empresa tinha tanta burocracia que o meu cargo fazia ele existir somente para lidar com burocracia, mas que as pessoas elas eram muito boas ali, para Elas tinham tipo, autonomia. elas tinham autonomia, tinham conhecimento, era muito mais tu guiar essas pessoas e basicamente liberar elas para fazer o que elas tinham que fazer do que ficar tentando controlar. E esse foi um experimento que eu fiz. Eu escrevi uma página falando que eu ia dividir a minha responsabilidade com alguns líderes dentro do time. Aí eu peguei esse cara que era um príncipe, eu peguei mais 2 caras que eram sênior, e a gente pegou as coisas que estavam acontecendo, que eram projetos grandes, e dividiu entre 3. Então cada um foi líder de um. Muito E legal. eu fiquei meio que um mentor deles, assim. E, cara, deu super certo. Tanto que um dos grupos virou um time separado, que ainda é um time lá ainda, assim, tal. E aí isso ajudou bastante na organização de algumas coisas ali também, tá? Então teve bastante coisa que eu fiz, assim, que eu achei massa, que foi, sei lá, refletir o que eu achava que era certo na cultura que eu tava, assim, sabe? Uhum. Mas eu também tive muito desafio, porque tinha muita coisa que eu trazia mais da ThoughtWorks, assim, que para eles era disruptivo, sabe? De autonomia, essas coisas assim. Quando eu falei isso aí inicialmente, não, tu tá maluco, pô. Como é que tu vai fazer isso? Eu de cara, vamos testar, vamos. Aí começou a ter resultado, as pessoas, que legal e tal. Então foi isso, assim. Muito legal. Nos seus times, né? É, Nessas 20 pessoas, tinham é. brasileiros também Tinha, ali? tinha. Não tinha muitos, não. Começou a ter mais depois, que depois eu comecei a trazer uns, Você assim. começou a indicar a galera, Comecei a né? indicar, Aí, dentro da empresa também, aqui no meu time tem vaga e tal, comecei a trazer. Mas eu lembro que tinha um, aí depois tinha, sei lá, no final tinha uns 4, eu acho. Tinha uns 4. Mas na Atlassian como um todo, você acabou conhecendo. Sim, na classe como um todo tinha, devia, sei lá, uns 300 brasileiros, eu acho. Caramba, bastante É. gente. E como que era essa questão de comunidades? Você ainda participava?
tinha isso lá na Austrália? Então, essa foi uma das coisas que me fez voltar também, assim, porque lá não tinha muito, assim. Eu até fui em alguns meetups de Node lá, aconteci lá de vez em quando, mas não tinha muita gente, assim. E lá tinha o quê? Tinha a Atlassian, uma empresa grande, a Canva, aí tinha o Google e o Facebook que não se misturavam muito, então não tinha muito, sabe? E aí... Canva é o canva.com? Do negócio de design lá, eles são australianos. Legal. Eles foram o unicórnio depois da Atlassian, basicamente. Sim, Legal. E então não tinha muito, assim, comunidade, essas coisas, né? Isso é uma coisa que eu sentia falta, assim. E aí, por um tempo, eu até pensei, cara, quer saber? Eu tô ganhando, porque lá eu ganhava bem, meu salário era bom, e eu ganhei muitas stocks, muitas shares, né? Que é ações, né? Era bom para a Austrália, inclusive, né? Tipo, alto por para... causa, o salário era alto para a Austrália, porque a Atlassian era uma das que pagavam melhor, assim, lá. E as ações eram muito bom, porque a Atlassian, quando eu entrei, tipo, lá, eu entrei e tava, sei lá, $40 a ação, e eu saí e tava $440. Então, tipo, financeiramente foi inacreditável, assim, foi outra coisa que eu pensei, cara, que doideira, o maior investimento da minha vida foi só trabalhar, só chegar lá e sentar. Então, isso foi uma coisa muito boa, assim. E aí, por um momento, eu pensei, quer saber? Eu sentia falta das comunidades, eu pensei, quer saber? Eu vou ficar aqui sentado, fazendo o que eu tenho que fazer, e vou ganhar dinheiro, e deu. E vou surfar, e é isso. Aí eu fiz isso, acho que por alguns meses, eu vi que eu sentia falta das coisas. Seja um propósito. Exato, aí foi isso, assim. Aí eu pensei, então, peraí, eu sinto falta das paradas. Aí eu comecei de novo, toda a parada de tentar me envolver nas comunidades e tal, assim, mas só que lá não tinha. E remoto de lá pra cá, porque são 12 horas de diferença de tempo, é muito difícil. Então, outra coisa que me fez voltar também foi a coisa das comunidades, assim, e isso faz total diferença na minha vida, assim, eu curto muito. Isso aqui que a gente tá fazendo aqui hoje, tá conversando, isso eu acho muito massa, assim, eu não tinha mais isso, assim, sabe, sei lá, eu era outra pessoa, assim, sabe. Até porque você comentou desde o início, desde o princípio, quanto essa questão de rede de contato, networking, de, pô, tá no Uber com uma pessoa, esses casos, eles são muito interessantes, porque ao mesmo tempo que tem um fator sorte, como você disse, eu sempre falo pra galera, nossa, tava sendo muito legal conhecer sua história, de verdade, porque é a representação de muita coisa que a gente fala, principalmente pra galera que tá no começo da carreira. Não é só uma questão de tipo, eu tive sorte de conhecer uma pessoa enquanto eu estava indo no Uber. Não, eu estava me dispondo a palestrar, eu tinha estudado algo no princípio daquela tecnologia e consegui me destacar, eu, né, tava indo para um evento no mesmo ambiente que uma outra pessoa, ou seja, você se expôs aos bons acasos. Exato. Se você não tivesse ficado só trabalhando, como você falou, você não teria tido nem a chance de esbarrar numa pessoa que poderia te indicar para uma vaga e ver valor em você, certo? Não, certamente. Muito legal. E aí, então, você ficou 5 anos lá. Mais uma pergunta sobre o seu trabalho lá antes da gente voltar pro Brasil. Quando você chegou, você comentou que já existia um time e aí você entrou como manager desse time. Isso. Um dos desafios que a gente tem como líder, e na minha carreira eu enfrentei isso também, sendo head de unidade de negócio, head de áreas e tudo mais, é de você chegar quando um time já existe. Sim. Ganhar confiança de pessoas, sendo que parece que você chegou na janelinha. Então, é uma pergunta mais sobre management mesmo, né? Mas que eu imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes, vai chegar como tech lead numa empresa e já tem uma equipe e tudo mais. Como que você fez isso num outro país, numa outra cultura, com uma galera toda misturada ali de diversos países, para ganhar a confiança das pessoas ao ponto de se tornar uma pessoa que influenciou na cultura da empresa? Eu acho, foi sorte também, eu acho isso aí. Quando eu comecei, assim, eu sempre gostei de estudar sobre inteligência emocional, esse tipo de coisa, assim, não manipulação de pessoas, obviamente, mas, tipo, essa coisa de conseguir conversar com alguém, tu sei lá, tu prestar atenção, tu entender como tirar melhor o proveito daquelas coisas ali e tal. Eu acho que isso ajudou um pouco, assim, mas por exemplo, na Totor, que sempre teve uma cultura de trabalhar muito junto, assim. A gente, sei lá, pegava de tarde, ia para uma sala, todo mundo trabalhava junto ali. Hoje a gente fazia, vamos ler um livro junto. Então, eu fui me acostumando com essa coisa de fazer coisas junto, assim. E sempre que entrava alguém novo no time, a gente fazia uma apresentação, cada um 5 minutos mostrava do que gostava e tal. E aí, quando eu cheguei na Atlassian, a primeira coisa que eu fiz foi
pessoal, cada um de vocês faz aí uns slides, cada um tem 5 minutos para apresentar sobre si mesmo, de onde veio e tal. E aí foi uma doideira, porque tinha, sei lá, tinha o polonês, tinha o russo e tal. Aí mostrava no mapa, eu morava nessa cidade aqui na Rússia e tal. E todo mundo se matava rindo. E pra mim aquilo ali, pô, natural, sei lá. Só que eles nunca tinham feito algo daquele, sabe? Uma Caramba. coisa de sentar pra, sei lá, falar deles mesmos, pra conversar e tal. E a coisa de nós one-on-ones, assim, realmente focar na pessoa e tal. Porque, assim, uma coisa que eu notei quando entrei lá foi que eu não tinha capacidade técnica que eles tinham, porque eu não tinha contexto técnico. Empresa grande tem o seguinte, Interessante. tu pode saber muita coisa, tu pode ser muito bom em tecnologias e tal, só que empresa grande normalmente tem as coisas internas. Ah, sei lá, se tu entende muito de fila, sei lá. Só que tu entra lá, tem um serviço de fila que um time mantém, então tu tem que saber daquele time, daquela coisa ali. Então, parece que todo o conhecimento que tu tem de fora, tu joga fora e tu tem que aprender tudo do contexto interno. E a primeira coisa que eu notei foi, cara, eu não tenho como contribuir tecnicamente com profundidade aqui. Eu tenho que achar quem são as pessoas-chave aqui e ajudar elas e também poder contar com a ajuda delas. Tem que me aproximar dessas pessoas. Legal. E logo eu fui mapeando essas pessoas e tal. E todas essas pessoas eram pessoas que elas queriam ajudar e elas tinham coisas que ninguém estava vendo. Não tinha um cara, ele tava pronto para ser promovido já. Só que ele mudou de manager tantas vezes que o contexto se perdeu e tal. E eu falei, cara, não, vamos lá, vamos. Aí eu fui lá, falei com os managers anteriores. Tinha um cara que tinha saído da empresa, falei com o cara, peguei as coisas. Aí na entrevista, passou 6 meses. Na entrevista eu montei todo o dossiê do cara e ajudei ele a ser promovido. Então, pô, a confiança que eu criei com aquela pessoa ali, sabe? Hoje ele é meu amigo ainda, sabe? Quando eu vou lá, ano passado eu fui na Austrália de novo, pô, a gente vai comer e tal, assim. Então, a primeira coisa foi construir essa confiança, mas não porque eu queria, sei lá, algo a mais, porque eu sabia, cara, isso aqui é o meu trabalho, eu construir essa confiança aqui, porque daí eu vou conseguir mover o time para frente, vou conseguir, sei lá, influenciar essas pessoas para fazer o que tem que fazer dentro do time e vou conseguir também aprender com elas as coisas que eu não sei tecnicamente ali para me cobrir, porque não tinha como, né, no espaço tão curto de tempo eu pegar o contexto técnico que tinha. Então, esse foi o meu foco, assim, achar essas pessoas-chave e tal, e ajudar elas e me ajudar, assim, então... Eu vejo que essa humildade que você teve ao longo da sua carreira de dizer, ó, eu não sei. Sim, Isso aqui eu não sei. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu realmente domino. Isso aqui eu tenho algum conhecimento. Nisso aqui eu posso ajudar, mas nisso aqui eu sou um completo ignorante. E eu gosto de dizer que isso é humildade. Humildade não é ficar se diminuindo. Exatamente, né? exatamente. Humildade é, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei. Acabou. Excelente. Eu percebo que isso contribuiu muito, né, com as posições pelas quais você esteve, porque você não se subestimava, mas também não superestimava a sua capacidade e de fato, o que você poderia fazer ali dentro. Eu acho que isso, só para adicionar nisso, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre cuidei para ter, assim, eu acho que é importante a gente ter um pouco de ego, sempre um pouco de orgulho das coisas e tal, mas ter muito cuidado com isso, assim, sabe? Eu acho de, tipo... Eu tenho uma parte toda minha que eu gosto de estudar coisas de budismo, essas paradas assim, eu acho muito doido, tipo, a gente botar a responsabilidade na gente pelas coisas, assim, de tu passar por uma situação e tipo, entender, pô, a situação que não foi bem, por exemplo. Tem um livro que eu gosto bastante, eu sempre falo em todo podcast de carreira, que é Trabalhando com Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que ele fala bastante essas coisas assim, pô, tu entrou numa situação com alguém e aí tu saiu estressado daquela situação. Por que tu saiu estressado? Sabe? Se toda vez que tu sai estressado, tem um motivo, tem uma coisa fundamental ali. Então eu sempre tentei buscar essas coisas assim para tentar entender, assim, sabe? Cara, como que eu agi numa situação, como que uma situação aconteceu, como que eu posso melhorar e tal. E também não me apegar a muitas coisas, assim, se acontecer uma coisa legal, pô, eu fico feliz, mas eu não fico, caramba, sabe, que eu sou muito foda, não sei o que e tal. Mas, cara, isso é parte da coisa, Se acontece uma coisa ruim, beleza, putz, faz parte, mas não também me apegar naquela coisa ali, não deixar aquilo ali me afetar. Então, eu sempre tentei ter muito cuidado com isso, assim, porque como eu era novo lá, era muito fácil de eu entrar num buraco de me sentir, sei lá, ou muito menos que os outros, né? Ou uma coisa assim. Então, eu tinha muito cuidado com isso. Eu pensei, cara, eu vou fazer o que eu acho que é certo, vou, né, refletir meus valores aqui e vamos ver o que vai acontecer, sabe? E as coisas iam indo e tal, e eu ia ficando mais confiante e eu acho que foi esse processo, assim, que eu sempre tentei fazer, assim, não me apegar a muitas coisas, tentar fazer o que eu achava que era certo.
Legal. E aí você ficou 2 anos então como manager, depois você Isso. foi pra qual role? Aí tá, fiquei como manager 2 anos, aí eu tava com muita vontade de fazer coisa técnica, assim, né? Tipo, eu tava cansado. Coçando a mão, assim. E aí eu tava me envolvendo mais de novo com comunidades no geral, comecei a trabalhar naquele outro curso que eu lancei em 2019, 2020. Já tinha canal no YouTube nessa época? E eu tenho canal no YouTube há mais de 10 anos, eu acho. É. Só que eu sempre fui, aí às vezes eu parava um pouco, voltava e tal. E aí... A vida do criador de conteúdo. Exato, Aí eu pensei, não, pô, quero achar alguma coisa assim. E aí, bem nessa época, tava começando um time novo, que era o Developer Ecosystem. É um sistema de plugin que eles estavam refazendo. Legal. E aí eu conhecia o cara que estava sendo meio responsável por criar o time. Eu conhecia ele assim porque a gente trabalhou nos projetos em comum. Aí eu falei com ele, ele falou, cara, a gente precisa de alguém como tu aqui. Eu falei, olha, só que eu vou estar começando como dev, eu tô há muito tempo como manager. Ele, não, beleza, a gente tá começando o time, tem um principal engineer aqui que o cara é muito bom e tal, ele tá fazendo experimento, então era um momento muito massa, assim. Aí entrou eu e tinha um principal engineer, eu entrei como sênior, né? Transicionei de dev, eu poderia ter transicionado para principal, mas eu não tinha conhecimento técnico. Eu falei, cara, eu quero ficar com um tempo como sênior e tal, se eu estiver bem, eu vou. Aí eu transicionei e tinha esse cara lá como príncipe, assim, o Michael, que foi uma das pessoas uma das pessoas mais incríveis que eu conheci de carreira, assim, de conhecimento e de mentoria, assim, sei lá, o cara é bizarro. E aí nós estávamos começando essa plataforma, assim, a gente estava experimentando como que ia ser a plataforma de plugin da Atlassian, assim, do zero, assim, como é que a gente ia rodar Lambda. Aí a gente viu que o Cloudflare lá, que é uma empresa grande, estava fazendo uma plataforma similar, a gente falou com eles e tal. Então, eu transicionei, a gente começou assim, a gente ficou uns meses fazendo só um experimento, assim, foi muito massa. Eu e ele, mexendo nas coisas lá e tal, falando com gente, até que a gente chegou numa ideia de, tipo, cara, isso aqui vai ser a arquitetura da parada e tal. E aí, o manager nosso ali foi lá, mostrou pra galera lá, acho que até pros founders e tal, e deu o acaso que a Atlassian tá fazendo uma transição, que tá terminando agora, de server para cloud. Antes tu pegava o giro, rodava na tua máquina lá e não pagava nada. Só que eles querem que tu rode na cloud e paga a mensalidade da cloud. Só que para isso tem que ter o sistema de plugin que nem tinha no server. No server, basicamente, tu pode ir lá num Java do Gira e estender o Java e fazer o que tu quiser. E na cloud tu não pode mexer no código, né? Então tem que ter um sistema de plugin onde as pessoas façam plugin, façam deploy do plugin e rode. Então isso é o que a gente estava criando. E aí deu acaso que quando eles apresentaram isso, o pessoal lá de produto, o head de produto da Atlassian, descobriram que essas coisas eram blockers para as pessoas migrar de server para cloud. E falaram, não, eu não acredito que vocês estão trabalhando nisso, isso é o que a gente precisa agora. Vocês têm toda a verba que precisar. E aí começou a crescer muito, tipo, de duas pessoas que time. Não, é só time, minha carreira é só time. E aí começou a crescer muito, assim, e a gente começou a construir coisa pra caramba. Então, em um ano, a gente construiu muita coisa e a gente saiu de 2 pessoas e foram pra 30. E nos 3 anos que eu fiquei nesse time lá do Developer Ecosystem, foi de 30 para 240 pessoas. Quando eu saí, tinha 11 times lá, tá ligado? Uau. E aí, claro, eu virei Principal Engineer depois de um ano, comecei a cada vez subir mais e ajudar mais as pessoas, trabalhar mais com o head da organização. Então foi muito massa pra minha carreira, assim, pra todas as coisas. E aí eu comecei a entender mais o cargo que eu queria seguir pro resto. Não, o resto da minha vida, obviamente que não. Pelo menos o próximo desafio, O próximo, né? eu pensei, cara, esse cargo, assim, que é mais de alto nível de engenharia, tipo Principal Engineer ou Staff Engineer, é o que eu gosto de fazer, porque eu tô envolvido tecnicamente, eu tô mentorando as pessoas, mas eu não tô dentro de um time, eu controlo meu próprio roadmap, ou seja, lá eu tinha meu roadmap de coisas e vinha o head do departamento e falava, cara, a gente precisa explorar isso aqui para o próximo quarter. Beleza, esse é mais importante que o que eu tô fazendo? Ele dizia, não é mais importante, isso aqui é mais importante. Então, tá, beleza, então eu vou fazer. Então, eu controlava as minhas coisas, eu entrava nas reuniões que eu queria, e eu reportava direto pro head do departamento. Então tipo, os managers do time, eu falava de igual para igual. Então, todas essas coisas, assim, as pessoas confiavam em mim, sabe? Aí eu comecei a ver, cara, isso que eu gosto de fazer. E, ao mesmo tempo, parecia que eu tava fazendo um bom trabalho, assim, porque todo mundo gostava de mim e tal. Eu sempre tive feedback bom. Você tava tendo, de fato, um resultado quando você via as pessoas utilizando aquelas funcionalidades que você ajudou a construir, né? Exato, e acho que foi isso, assim. Eu pensei, cara, é mais ou menos isso que eu quero fazer, assim. Só que, ao mesmo tempo, aí vem a coisa... eu queria voltar já é uma coisa que eu queria fazer, assim. Tinha falta da família, de comunidade aqui. Era algo que você já queria... desde quando? No total de 5 anos, porque 5 anos também é bastante tempo, eu né? acho que
Foi aumentando, assim, eu sempre quis, mas acho que nos últimos 2 anos eu defini, não, vou embora. Você já foi meio contrariado, Exato, né? Aí na pandemia eu disse, não, vai passar a pandemia, eu vou embora, pô. Né? Aí foi mais ou menos, claro, teve alguns tempos que, quando tu ganha ações, elas normalmente se espalham em 4 anos. Então eu Ah, pensava, não, vou esperar esses 4 anos para sair. Aí uma depois, motivação pra você ficar claro, mais a tempo. motivação. Então tudo isso se encaixou nesses 5 anos até sair, assim. Mas tinha uma coisa de carreira também, porque o que acontece? Aí eu passei por essas coisas, né? Esses 3 anos ali, pô, foi legal. O primeiro ano foi muito legal. O segundo ano, pô, fui promovido, foi muito massa. Aí no terceiro ano já estava normal aquilo ali. E em empresa grande tem uma coisa que tu vai te especializando muito em coisas internas da empresa, problemas internos da empresa. Então a maioria do meu dia a dia era, tem que planejar a integração com o time tal e tal. Aí era burocracia, chega lá, conversa e tal. E eu já tava ficando muito de saco cheio já, sabe? De realmente ser uma coisa burocrática, assim, e eu sempre gostei de fazer coisas, sabe? Tipo, se a gente voltar lá no início da minha carreira, pô, sei lá, eu tava fazendo coisa, assim. E ali eu me sentia, assim, eu sei que as coisas que eu fazia tinham impacto, mas eu sempre pensei, cara, isso aqui é tão burocrático que, sabe, é um impacto que é muito mais respondendo à complexidade da organização do que realmente entregando um grande valor, sabe? As coisas moviam devagar, e aí vinha alguma mudança estratégica, a gente pegava um plano que a gente estava todo trabalhando, jogava fora, e aquilo é dinheiro pra caramba fora. Eu pensava, cara, que loucura isso, sabe? E aí eu comecei a ter meio uma crise existencial com tecnologia no geral. Eu pensei, pô, eu cheguei numa empresa que é uma big tech, uma empresa grande, tá ligado? E eu não tenho mais pra onde ir de empresa grande. Eu perdi toda a graça de pensar, sei lá, ir para um Google, Microsoft da vida, não tinha, porque eu sabia que ia fazer isso aqui muito mais. Então eu pensei, o que eu vou fazer agora, sabe? Aí eu meio que entrei numa crise existencial técnica, assim. E aí, por um tempo, eu pensei, quer saber? Eu vou ficar aqui, vou esperar minhas ações da Vest, que é uma coisa de ficar dando. E vou ficar, porque eu cheguei num momento que eu já tinha tanto tempo ali de conhecimento do contexto, tal, desde o início, que se eu ficar só parado no Slack respondendo as pessoas iam adorar. Sabe? Só, tipo, eu não precisava fazer nada. Eu pensei, eu vou ficar aqui só parado. Aí, sei lá, deu algumas semanas, eu pensei, cara, não tem como, sabe? Aí eu pensei, não, deu pra mim aqui, vou sair, vou voltar, vou dar um tempo. Aí foi que eu saí, voltei pro Brasil. E aí eu voltei num momento, assim, que eu não sabia o que eu ia fazer mesmo, assim. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Eu voltei, porque eu vou parar, porque eu já tinha condições de, lá na minha cidade, em Pelotas, de viver de boa lá, sem me preocupar em trabalhar. Eu pensei, vou ficar aqui, vou ver o que vai acontecer. Assim. Quantos anos a gente tá falando? Quantos você tinha nesse ano? Isso foi ano passado. Foi no ano passado. Janeiro do ano 30, passado. 33, né? 33 anos. Uhum. Aí foi isso. Assim. Aí eu pensei, vou pra Pelotas, vou ficar lá, vou dar um tempo. E foi essa volta. E aí? Você chegou, se deparou com um Brasil talvez um pouquinho diferente do que quando você foi, né? Sim, Mas era o Brasil que você queria estar. Sim. As comunidades, a gente sabe que tô envolvida com comunidade acho que há uns 8, 9 anos. A gente sabe que durante a pandemia as comunidades foram extremamente afetadas e agora a gente está vendo um movimento das comunidades voltarem, agora que eu digo, né, 2024, a gente tem algumas conferências voltando, né, 2023 a gente teve um movimento, mas a gente sabe que as comunidades ainda não voltaram a ser aquilo que era, sei lá, 2019, 2018, onde o volume de eventos era diário, 3 meetups acontecendo ao mesmo tempo em São Paulo, por exemplo. E aí, como que foi na sua cabeça, depois de 5 anos, voltar pro Brasil? Pô, acho que a primeira coisa foi, sei lá, voltar para Pelotas, assim, né? Como eu tinha ficado tanto tempo longe, eu tive várias. Quando a gente vai morar fora, a gente tem várias fases. A primeira fase, o primeiro ano, eu pensei, nunca mais quero voltar para Pelotas, pô, tá louco. Eu sentia falta do Brasil em geral, mas eu voltei em Pelotas e pensei, cara, uma cidade pequena aqui, sabe, tal. Aí depois, na próxima vez que eu voltei, depois de 2 anos que eu tava lá, eu voltava todo ano, assim. Aí eu já, pô, mas é legal aqui, tem umas coisas legais. Aí depois, 3 anos antes da pandemia, quando eu voltei, eu já tava, pô, mas... Aí quando eu voltei depois de 5 anos, eu já tava sentindo falta de coisas dali. Então, logo que eu voltei, acho que eu aproveitei bastante a minha cidade natal. Eu fui morar perto da minha mãe e tal, passar mais tempo com eles. Tem toda aquela... Quando a gente volta, tem todo um gasto de energia em recriar conexões, assim. Porque mais que, sei lá, tem amigos, tu manteve contato, tu ficou muito tempo longe. Tu mudou como pessoa, as pessoas mudaram. E aí tu vai reconectar algumas amizades e outras não. Isso é natural, sabe? Então, tem toda essa coisa de tu montar uma rede de novo e tal. Então, isso tudo era meio que, sei lá, que uma novidade, assim. E aí eu tava também explorando outras coisas que eu gostava de fazer. Eu gosto de música eletrônica, tava estudando produção e mixagem, esse tipo de coisa, tava fazendo outras coisas.
E eu sempre conheci bastante gente daqui mesmo montando evento. Tem bastante amigo meu que tem empresa, ou conhece alguém que tem empresa e tal. Aí o pessoal ficou sabendo que eu voltei e falaram, pô, cara, não quer dar uma consultoria aqui pra gente? A gente tá com tal problema e tal. Eu, pô, vamos lá e tal. Aí eu comecei a me envolver em todo tipo de coisa que tinha. Ou era arquitetura, ou era efetividade de time e tal. E eu comecei a me ligar, cara, é essas coisas aqui que eu gosto de fazer, sabe? É exatamente isso. Sei lá, não tinha nada a ver com o tamanho de empresa, com nada, era o tipo de problema que me empolgava, assim. E aí tem um amigo meu, que é o Adamoli, que eu até tô ficando agora no apartamento dele aqui, que ele tem uma empresa de consultoria. E aí eu lembro que eles me chamaram para uma consultoria num projeto, e eu comecei a trabalhar com eles, e aquilo ali me empolgou muito, assim, porque o que acontece? Eles são uma empresa pequena e tal, mas eles tinham uma mentalidade, tipo, muito pra frente de ágil, assim, que me lembrou os tempos da Totworks, assim, a maneira de trabalhar, a mente aberta para fazer o que era certo, entregar qualidade. E aí, em uns meses que eu fiquei ali com eles num projeto, além de ter um impacto grande, tal, foi um projeto bem legal, eu ajudei eles bastante, e eu também, tipo, meio que me trouxe de volta essa coisa de ter vontade de fazer as coisas, sabe? Reacendeu ali Reacendeu, pô, um exatamente. desafio que me empolga, né? Exato, exatamente. Eu pensei, cara, é exatamente isso que eu gosto de fazer. E conforme eu fui passando por essas coisas, eu fui vendo aonde estavam os gaps que a gente tem, normalmente na nossa comunidade brasileira, assim, no geral. Gap técnico, dificuldade de entrega de software. Aí que veio a ideia de criar a Tech Leads Club. Eu pensei, pô, eu vou pegar a parte do meu tempo e vou criar uma comunidade porque acontece, quando tu vai fazer um conteúdo mais avançado, ele é um conteúdo que ele é para menos pessoas. Sim. E ele é mais custoso para fazer. Sim, e aí o próprio YouTube não entrega tanto, exato, né? não entrega tanto. E é entendível, né? Sim. Só que quem quer aquele conteúdo ali, a pessoa tá disposta a pagar um pouco ali, a mensalidade da comunidade, sei lá, R$29,90. É ouro, né? Sabe? E eu pensei, cara, vou botar isso aqui e vou criar essa comunidade. E desde que eu criei a comunidade, eu comecei a juntar pessoas que eu conheço e tal ali, inicialmente. Depois comecei a divulgar e começou a crescer. E agora a gente tá trabalhando num curso grande lá dentro, esse tipo de coisa. E a comunidade foi uma coisa que eu fui usando para quê? Eu passava por essas consultorias, validava algumas coisas, pegava algumas ideias e trazia para a comunidade. Ainda faço isso, né? Eu trago para a comunidade como um conteúdo. Então a comunidade virou um lugar que é meio que o reflexo das coisas, parece que é tipo o resultado do trabalho que eu tô fazendo, assim, porque Repositório. é um repositório, assim, porque eu acho que, sei lá, eu também queria uma motivação para trabalhar, sabe? Que é, legal, obviamente dinheiro é legal e tal, mas, tipo, dinheiro é legal até o momento que tu precisa. Quando tu tem o suficiente para as coisas que são importantes para ti, tu começa a olhar para outras coisas. E aí eu pensei, pô, o que eu posso fazer? A comunidade. Então, aí eu comecei a olhar assim, comecei a pegar consultorias que tinham a ver com as coisas que eu queria trazer para a comunidade, comecei a validar coisas. E isso foi me abrindo ideias para conteúdo também, porque uma coisa que eu sempre fiz não, desde quando eu comecei a criar conteúdo assim mais planejado, tipo livro e tal, foi pegar o momento da comunidade brasileira que faltava alguma coisa de conteúdo específico e criar aquele conteúdo. Então, tipo, o livro entrou no momento que ninguém testava nada com Node.js. O curso que foi aberto foi no momento que ninguém tinha muito conhecimento sobre criar app enterprise com Node. E agora a gente está num momento geral, assim, onde as pessoas têm dificuldade de não fazer algo complexo, de fazer uma arquitetura de forma evolutiva. E isso são coisas que já se fala fora, assim, tem alguns livros, mas não tem nada muito concreto. Então eu tenho trabalhado bastante em conteúdo sobre arquitetura evolutiva, que vai muito além de Node, é muito mais sobre liderança técnica e tomada de decisão. Muito menos sobre a tecnologia. Exato. Que é o que quando eu vou dar uma consultoria, normalmente essa que é o diferencial. Assim, as pessoas, caramba, cara, nunca tinha pensado nisso aí e tal. Aí eu estou usando a comunidade como um resultado das consultorias que eu dou, e aí as pessoas que estão ali meio que validam, pegam uma ideia minha, pô, apliquei, pá, deu certo, não deu? Aí eu fiquei um ano quase até agora, desde que eu criei a comunidade, validando algumas coisas. E aí agora tô compilando isso num curso, aí ano que vem, não sei se vai dar ainda, mas a minha ideia é qual? Compilar isso num curso agora, validar, deixar o pessoal fazer ali e tal, e aí ano que vem eu quero tirar uns 3 meses off, sei lá, ir para a Indonésia, surfar e escrever um livro sobre arquitetura evolutiva e modular, que é outra coisa que não tem no momento, assim, no mercado. Isso aí provavelmente vai ser um livro em inglês, que eu acho que vai ser bem interessante, assim, pro momento das coisas. Então, sei lá, é mais ou menos isso, assim, que eu desde que eu voltei, começou a acontecer as coisas, eu me envolver, e meio que nasceu uma coisa natural ali que eu achava interessante, e hoje, aí o que acontece?
Aí, tá, fui dando consultoria aqui e ali. E aí, por acaso, alguém me chamou no LinkedIn, com uma vaga para uma empresa dos Estados Unidos e tal. Eu conversei com eles. E aí a empresa era muito legal, BuildOps lá. E é uma empresa é software para contractor nos Estados Unidos. Uhum. Quando eles me mandaram mensagem, eu achei, cara, tá, legal, mensagem no LinkedIn. Porque é bem diferente, né? A questão de contratação nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, Exato, né? CLTzão não tem isso, né? Mais exato. contrato E aí mesmo. eu, tá, vou ver, né? E aí eu falei com o CTO, e aí o CTO era da SpaceX, foi pra empresa e tal. Eu pensei, pô, que legal. Que legal. E aí a gente bateu muito, assim, nos nossos valores e tal. Eu pensei, cara, que empresa legal. Eu entrei e, pô, a empresa é muito legal, realmente, assim. Tipo, o momento que tá e tipo, as coisas que eles querem melhorar a qualidade, melhorar a efetividade dos times, e escalar e tal. E aí, pô, é perfeito pro tipo de conteúdo que eu tô criando pra comunidade também. Então, às vezes eu trago gente da própria empresa para ver uns conteúdos dentro da comunidade e eles comentam lá, assim. Antes de eu... Agora a gente tava tendo uma discussão lá esses dias sobre uma coisa de arquitetura lá. Aí eu usei um código da comunidade para testar o que eu queria fazer. E eu fiz uma proposta lá dentro da comunidade e chamei a pessoa do trabalho. Olha aqui, antes da gente botar na empresa, dá uma olhada o que tu acha. Aí o cara comentou, não, acho que tá legal. Aí eu levei pra lá. Então, tipo, Legal. eu crio meio que essa ponte, assim, de coisas para validar. Porque eu acho uma coisa que eu também acho, assim, falando de comunidade do Brasil no geral, o Brasil é um lugar muito interessante para quem cria conteúdo, mas também eu acho que é um pouco perigoso para as pessoas, porque tem muita gente e tu consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa, sabe? Eu acho que, sabe? E aí se proliferou muito conteúdo de baixa qualidade, assim. E eu acho que isso é uma das coisas que... Acho não, essa é uma das coisas também que eu quero contribuir de alguma forma, ter uma coisa confiável que é nossa aqui, que é brasileiro, sabe? E tem algumas pessoas que eu confio bastante, assim, também, que são nessa linha. Eu acho legal também trazer perto, mas é um desafio que a gente tem, assim, de, pô, criar um conteúdo de confiança, um conteúdo que é bom, que é autêntico, e para fazer isso, tu tem que validar as coisas, né? E eu acho que botar em prática e trazer de volta, botar em prática e trazer de volta. E é isso que eu tento fazer. E a ideia da comunidade também foi essa, porque eu queria ter um lugar onde eu não estou vendendo uma coisa para as pessoas, é a comunidade. O que está dentro da comunidade é uma coisa que eu não estou vendendo um artigo para a pessoa nem nada. A comunidade é a coisa. Lá dentro é o mais puro possível. Na verdade, às vezes a pessoa bota uma mensagem lá com uma coisa que, tô com uma dificuldade de ser tech lead e tal. Aí, pô, a resposta que vai ser dali não é a resposta que quer vender algo para a pessoa, nada, é a resposta mais pura possível baseada no que a gente tem de conhecimento. Olha, talvez o momento que tá não é bom, ou talvez isso, talvez aquilo e tal. Então, esse é um espaço que eu sempre quis criar também, assim, porque eu queria isso pra mim, assim, sabe, também. Legal. Então, mais ou menos isso. Você falou várias coisas legais Várias, que a gente pode entrar agora. Não, maravilhoso, vamos lá. Quero entrar em alguns pontos específicos que você trouxe. Falando sobre essa questão de criação de conteúdo, eu percebo que a criação de conteúdo ela foi muito importante pra você. Não só a criação de conteúdo, mas o compartilhamento de conhecimento, né, que vem até antes da criação de conteúdo, ela foi sempre muito importante para você na sua carreira como um todo, né? Tanto para você aprender, principalmente no começo, quanto para você construir a sua marca, a sua imagem e conquistar uma certa audiência, né? As pessoas saberem que você existe, por exemplo. Para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão conhecendo um pouco mais a sua história nesse momento, como que você enxerga essa questão para o profissional de desenvolvimento de tecnologia? Eu acho assim, tem essa parte de facilitar. Obviamente, eu nunca tive que mandar um currículo, acho. Eu nunca mandei um currículo para um lugar. E eu acho que a forma mais difícil que tem de ser contratado é enviando o currículo. Porque todo mundo tá enviando currículo, pô. Sabe? Tipo, se a pessoa que tá avaliando os currículos, ela não tem conhecimento nenhum sobre ti, ela vai ler aquilo ali, comparar com outra pessoa, é muito mais difícil do que, de alguma forma, a pessoa já te conhecer de alguma maneira, ou indicação de alguém, ou ela já te viu em algum lugar. Então isso é uma coisa que sempre facilitou. A coisa do networking e tal ajudou bastante. Mas a produção de conteúdo também me ajudou muito tecnicamente, assim. Eu acho que eu não digo que eu tive facilidade, mas eu sempre consegui rapidamente pegar o que precisava dentro de um contexto e me tornar efetivo naquilo ali. Não me tornar o melhor, obviamente, mas quando tu entra numa empresa grande, ou sei lá, qualquer tipo de empresa, sempre vai ter algum desafio técnico ali, alguma coisa que tu vai ter que aprender logo. Uhum. E eu sempre tive essa coisa de, tipo, por mim, buscar estudar, sempre gostei bastante de ler e tal. Então, a produção de conteúdo era a maneira que eu tinha de
de validar aquilo ali. Porque uma das melhores coisas que tem quando a gente estuda algo é repassar, né? Só que tu repassar uma coisa é chato sem um propósito de fazer algo. Então a criação de conteúdo sempre me ajudou bastante nisso, de tipo, isso aqui é a maneira que eu coloco no papel as coisas, que eu tenho que pensar mais sobre as coisas, sabe? Que eu tenho... Uma coisa é tu saber ali, fazendo teu dia a dia, outra coisa é tu explicar para alguém. E isso sempre me ajudou bastante. Sempre que eu tinha que parar, escrever ou criar um conteúdo, aquilo me focava a me aprofundar, sabe? Então isso me ajudou bastante. Acho que isso foi a coisa que mais me ajudou, assim, a nível de carreira mesmo, de conseguir acelerar realmente a minha carreira, assim. E aí, claro, a parte de reconhecimento e tal, é meio que um efeito colateral. Então, eu acho que é muito importante para as pessoas. Eu acho assim, o primeiro, contribuir de alguma forma para alguma coisa. Porque isso não é uma coisa que tu tá... Quando as pessoas falam assim, tu deu um livro de graça, umas coisas assim, mas eu recebi muito mais por ter dado aquele livro de graça que se eu tivesse vendido. Sabe por quê? As pessoas me conhecem, as pessoas confiam em mim, as pessoas sabem que eu botei ali, não quero ganhar nada daquilo ali delas, é só para ajudar a comunidade naquele momento. Uhum. E as pessoas me ajudaram fazendo o quê? Levando meu trabalho adiante. Quando alguém fala de mim em algum lugar, as pessoas falam, pô, esse aqui é a pessoa que eu confio, faz tal coisa e tal. Pô, o meu canal no YouTube eu tenho, sei lá, 10 anos. Eu acho que eu devo ter... De hater, eu nunca tive um hater. Mas de comentário, assim, negativo, acho que foram muito, muito poucos. Eu quase não lembro, assim. Que legal. Porque as pessoas sabem que quando tu cria uma coisa ali, que as pessoas veem... As pessoas sabem quando tu quer tá fazendo uma coisa para realmente ajudar, Sim. sabe? E eu acho que isso é uma coisa que faz bastante sentido, assim. Então, a dica que eu dou é, se tu for contribuir porque tu realmente quer contribuir, sabe? E tu vai receber algo daquilo ali. Mas se tu contribuir esperando receber algo, daí tu vai ficar limitado àquele algo ali. É que nem dinheiro na carreira da gente. Se tu pensar só em dinheiro, o que vai acontecer? Tu vai chegar numa empresa e provavelmente vai ficar naquela empresa, nunca vai sair, tu vai ganhar um aumentinho, tu vai achar que tá bom. Mas se tu focar em melhorar na tua carreira como um todo, sabe? Focar no teu craft, que a gente fala, o dinheiro vai ser um efeito colateral. Porque tu vai ir para um lugar que vai te pagar bem. Então, acho que com contribuição é a mesma coisa, sabe? Faz o que tu gosta, começa a contribuir de alguma forma e contribuir... Cara, compartilha tua experiência no LinkedIn, sabe? Se escreve em algum lugar, faz um vídeo, uma coisa assim, sem grandes expectativas. E tu não precisa saber muito para fazer, porque sempre chega em alguém que tá precisando daquilo ali. Sim. E aí vai acontecer, sabe? É a forma mais fácil, assim. Fantástico, nossa, tudo que você falou assim, eu concordo com tudo, porque eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a Loiane Gruner há um tempo atrás, que é uma referência gigantesca, e eu lembro que a gente tava falando exatamente sobre, peraí, mas por que você começou a criar conteúdo e tudo mais, tal? E ela ficou muito famosa, Sim. né? E tem diversas pessoas na área de tecnologia que ficaram conhecidas, que ganharam, né, a Sim. tal da fama dentro da nossa bolinha aqui, Sim. né? É uma bolha de desenvolvimento, mas ficaram famosas dentro desse contexto, mas nunca foi a intenção, Sim, né? E é claro que isso é uma consequência, mas se você tá buscando isso, pura e simplesmente, quero ficar famoso, né? Quero massagear exato, meu ego, a probabilidade de não dar certo, ou de ser muito plástico, né? De ser muito... assim, não genuíno, é muito grande, né? Só que você vai pelo outro caminho do tipo, autodesenvolvimento, né? Eu tô fazendo porque eu quero fazer, porque eu sei que isso vai me trazer um benefício para o meu desenvolvimento. Então, escolher... Eu até falo para as pessoas, não é porque, sei lá, você criou um canal no YouTube que a pessoa tem que fazer vídeo. Sim, Ela pode ir para um caminho de não aparecer, ela pode escrever. Ela pode escrever artigos, ela pode fazer post. Enfim, escolha a melhor forma para você para compartilhar o seu conhecimento. Mas saiba que tudo isso, no final das contas, vai fazer com que você evolua em habilidades que vão ser importantes para você até mesmo no mercado de trabalho. Exato. Então, você faz vídeo, por exemplo, você escreve, você já está treinando sua habilidade de sintetizar conhecimento. Você está repassando pelo conhecimento, então automaticamente você já está memorizando ele de alguma forma, né? Porque ensinar é a melhor forma de aprender. Se você está fazendo vídeo, você está treinando sua comunicação, sua dicção, sua linguagem corporal. Exato. Enfim, são muitos os benefícios que vão além do que ficar famoso. Exato. Não, eu acho que é bem isso, assim. E eu acho que uma dica para quem está começando com essa coisa mas não se importa muito com os outros, sabe? Tu vai lá, começa a fazer, começa a publicar coisas. Eu acho que no início a gente tem muito medo disso. Acho que outra coisa que eu tive sorte, eu acho, é que eu
nunca pensei muito nessas coisas, eu fui só fazendo, assim. Mas eu vejo que muita gente, às vezes, vem me pedir dica e tal, de criação de conteúdo, tem medo, assim, mas eu vou lançar uma coisa mais ou menos. Sim, tu vai lançar uma porcaria, porque a gente tá sempre aprendendo, sabe? Eu agora, a gente tá falando do Instagram, eu entrei no Instagram ano passado. E aí, esses dias, alguém me pediu um vídeo antigo, um Reels lá que eu tinha postado ano passado, e eu olhei o Reels e pensei, cara, eu não vou mandar esse Reels, isso está muito ruim, eu vou gravar isso de novo. Então a gente tá sempre aprendendo e é parte da jornada, sabe? E que bom, né, que você bom, olhou pra pô, esse vídeo de um exato, ano atrás e falou, putz, não tá tão legal, porque significa que agora você tem mais consciência e mais habilidade do que um ano atrás. Exatamente, Então é isso, assim, é começar ali, como tu falou, não esperar muito, e essas outras pessoas que tu falou, exato, eu acho que uma hora acontece, né, pô, tu vai ali, eu sinceramente nunca me preocupei muito com seguidor, com umas coisas assim. Hoje em dia eu tô me preocupando mais, não me preocupando não, mas eu quero focar mais nisso porque eu quero conseguir, sei lá, espalhar mais um conteúdo, e com a comunidade, que agora tem uma renda, eu posso investir nisso de volta, tu consegue chegar em mais pessoas. Mas é uma coisa que, cara, não foi uma coisa que eu lembro que muita gente me falou isso já, assim, pô, cara, tu fez um puta de um curso lá num negócio muito avançado que só poucas pessoas vão olhar. Mas aí tu vai lá no comentário e tem uma pessoa que diz assim, cara, eu não acredito que tu falou isso é exatamente o que eu tava procurando, pô. Tipo, a gente tá falando de Elasticsearch, tem um curso de Elasticsearch que eu lancei, sei lá, 2015, 2016, eu acho, que ainda hoje as pessoas olham lá e falam, cara, não tem conteúdo igual esse aqui. Tipo, é isso, sabe? Eu tive uma abrangência gigante? Não tive, mas para as pessoas que precisavam, eu desbloqueei elas, sabe? Muito fácil. E aí acho que isso que importa, assim. Então, para mim, cara, tá ótimo, tá ligado? Eu sempre que as pessoas chegam pra mim e falam assim, tá, mas eu sou muito juninho, por exemplo, ou o que eu sei é muito pouco, eu sempre falo pras pessoas da minha experiência, de quando eu entreguei meu primeiro workshop de Android nativo. Eu era Dev Android na época, e eu fiz um workshop basicamente mostrando como fazer uma tela com XML. Era uma coisa muito simples. Sim. E dali tiveram pessoas que tomaram a decisão de ser Dev Android. Pois é. E olha aí, o impacto que tem, né? Eu falei, caraca, tipo, Que doideira. você tomou essa decisão. Anos depois eu encontrei a pessoa falou, cara, foi aquele workshop que fez... Cara, esse negócio é muito legal. Eu quero ser dev igual a Thay, sabe? Então, Pois é. E aí eu falo pras pessoas, às vezes o que é pouco pra você é muito pra outra pessoa, né? Às vezes o que é muito pequenininho pra gente, a gente tende a subestimar também o nosso conhecimento, né? Pra outra pessoa vai ser exatamente aquilo que ela precisa, como o comentário que você recebeu no curso de Elastic. Massa. Um outro tópico que você falou várias coisas muito legais, várias coisas muito legais. Quanto tempo você ficou sem fazer nada, entre aspas, profissionalmente, quando você voltou? Eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses. Pareceu uma eternidade, assim. Pareceu a férias das férias, assim, fazer coisas assim. Caramba, nem sou mais a pessoa técnica, eu pensava. Eu não sei mais programar, meu Deus. Aí eu fui tocar, tava tocando como DJ e tal. Toquei outras coisas. E olha que legal, né? Você voltou e você poderia, de fato, não ter voltado a fazer nada mais tecnicamente. Financeiramente falando, você estava bem resolvido, aparentemente. Só que você tinha muito conhecimento armazenado. Muita experiência que você adquiriu ao longo desses anos. Então, eu imagino que dentro dessa comunidade, você não compartilha só o que você está fazendo nas consultorias de agora, mas em coisas que você aprendeu e vivenciou em outros momentos. Então, você construiu toda uma bagagem. E aí, a gente volta para aquele negócio do propósito, né? Então, beleza, eu adquiri tudo isso para quê, no final das contas, né? Como que eu faço pra passar isso pra frente? E aí, então, você foi... Sempre que eu percebo que você não constrói planos de longo prazo, né? Você foi se expondo às oportunidades que tinham. Então, de uma pessoa que tava lá tranquilona, você voltou a se expor às oportunidades. E aí, apareceu um trampo lá em Los Angeles, por exemplo, que é o que você tá fazendo agora. Apareceu essa ideia da comunidade, uma comunidade num formato... pago, por exemplo, mais exclusivo e talvez mais premium de alguma forma, né? Pra entregar ali pra galera e tudo mais. Qual que é a sua mentalidade sobre essa questão, de fato, de propósito? De planejamentos, de planos de curto, de médio, de longo prazo? Porque eu percebo que até hoje
você continua tendo essa mentalidade do tipo, cara, eu tô focado no que tá acontecendo agora, no máximo no que vai acontecer daqui a pouquinho, eu tô pensando numa coisa lá pro ano que vem e tal, mas diferente de muitas pessoas e até virou até tabu, de certa forma, um pouco de mito, pô, como vai ser os seus próximos 5 anos? Onde você se enxerga daqui 10 anos num processo seletivo? Você provavelmente não conseguiria responder essa pergunta. Não consigo agora também. Exato. Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, porque eu acho que sei lá, desde o início não, mas desde que eu comecei a gostar das paradas de tecnologia e comunidade, eu acho que apareceu um propósito ali que eu demorei para entender, que era essa coisa de compartilhar, sabe? Uhum. E aí, claro, fiquei algum tempo que eu tava na Austrália, eu tentei não fazer isso e tal, eu senti falta. Só que hoje, pra mim, é muito claro, assim, que o meu lazer, sabe? Tipo, se eu tô no lazer ali, sábado, eu fico empolgado pra sentar e escrever alguma coisa, pô. Então, de estudar algo, agora eu comecei a encaixar, eu tô muito empolgado com isso, eu comecei a encaixar essas pecinhas de arquitetura evolutiva, arquitetura modular e tal. E eu acho que, assim, eu acho que eu tô no momento da minha carreira para puxar algo realmente novo, assim, sabe? Que pode, tipo, todas as coisas que eu vinha falando até agora são coisas que basicamente eu usava como base conhecimento de outras pessoas. Pô, um livro sobre teste. Eu peguei, sei lá, grandes pessoas que testavam e apliquei aquilo ali. Obviamente que foi através de mim, mas não foi algo novo que eu trouxe. Mas essa é umas coisas que agora eu tô começando a encaixar algumas peças e trazer algo que talvez eu vou ser o pioneiro em algo, sabe? As pessoas vão se inspirar, você vai ser bibliografia de outras pessoas. Pode ser. Aí eu pensei, caramba, pô, que doideira é esse? Então eu acho que tem um pouco disso, assim, acho que o meu propósito tava ali, eu não tava dando muita bola para ele, mas essa coisa de contribuir, porque eu não me vejo não fazendo isso, sabe? É o meu lazer, sabe? Pode ser que se a comunidade terminar, eu vou contribuir de alguma maneira, sabe? Eu vou estar fazendo alguma coisa, eu acho, pelo menos é como eu me vejo hoje. Então, não tava falando ali, eu acredito muito nessa coisa de, cara, se eu quero fazer isso agora, eu vou fazer isso. É o momento que eu tô empolgado com isso, eu vou focar nisso, eu vou ver o que vai acontecer. Mas eu acho assim, eu não consigo ver um plano futuro, ou achar que em 5 anos eu vou estar fazendo isso, não sei. Mas se eu olhar para trás, isso sempre teve comigo, assim, sabe? Isso foi a parada de contribuir, de estar fazendo algo. E eu tô sempre, sei lá, dando um passo a mais na abrangência das coisas que eu tô fazendo e tal. Então eu acho que meio que vai seguir isso, assim. Então eu acho que sei lá, uma dica para as pessoas, eu acho que é muito difícil a gente tentar prever o futuro. E eu acho que às vezes tentar prever o futuro limita a gente numa incerteza que a gente não tem como saber o que vai acontecer. Tu acha, eu quero fazer isso aqui, em 5 anos eu quero estar aqui. Daqui a pouco tem uma oportunidade gigantesca que vai ser, sabe, é que eu sempre falo de salário, as pessoas se preocupam, eu quero ganhar um aumento aqui. Cara, esquece aumento, sabe? Foca nas coisas que tu gosta de fazer, melhora, que dinheiro vai vir, tu vai para algum lugar, tu vai ganhar mais, tu vai fazer, sabe? Tipo, então eu sempre pensei assim, cara, eu vou focar nas coisas que eu quero fazer, eu não sei o que vai acontecer, tipo a comunidade, eu tô aprendendo um monte de coisa que eu não focava antes, de como tocar um negócio, tipo marketing digital, que é uma coisa que eu nunca prestei atenção, agora eu trouxe uma pessoa para ajudar a comunidade, eu tô aprendendo pra caramba, comecei a me interessar mais por essas coisas, eu pensei, caraca, o que eu vou virar daqui a um tempo? Não sei, sabe? Mas acho que é parte do processo, ter a mente aberta e deixar acontecer, sabe? Então é assim que eu vejo. Não sei se é uma boa dica para as pessoas, nem se todo mundo, cada um tem seu jeito, mas eu acho realmente que é muito difícil ter um plano de longo prazo. E acho que às vezes ele limita a gente, sabe? Eu acho que se tu achar o que tu gosta de fazer, tu tá constantemente focando naquilo ali, constantemente, não precisa todo dia, mas, tipo, tu tá vendo que no longo prazo tu tá sempre melhorando naquilo ali, para algum lugar bom tu vai, sabe? Tu não desaprende, né? A gente não volta atrás no que a gente aprende. Então, acho que isso é uma coisa que eu penso, assim, pelo menos tô movendo pra frente, alguma coisa vai acontecer. E uma coisa que tu falou que é legal ali, pra quem tá começando a criar conteúdo e tal, é que hoje a gente vê tanta gente com tanto seguidor, tanta coisa, que a gente acha que o que a gente faz é pouco, sabe? Mas, cara, se tu impactar uma pessoa já é muito, pô, sabe? Uma pessoa que se espelha em ti já é muito. E, pô, uma pessoa é muito fácil, sabe? Eu tenho amigos que dão mentoria para pessoas, sei lá, tem 20 pessoas que dão mentoria desde o início até o primeiro emprego. É um negócio escalável? Não é, pô. Uma pessoa dando mentoria para 20. Mas o impacto que tem aquelas pessoas ali é grande e a pessoa tá fica feliz fazendo aquilo. Não dá para comparar o que eu faço com aquela pessoa. Eu não gosto de mentorar pessoas no ano a ano que eu acho chato. Mas essa pessoa adora fazer.
E não gosta de criar vídeo, não gosta de fazer essas coisas. Então, a gente é diferente, mas cada um tem seu impacto. Então, a gente tem que se cuidar também. Uma coisa que eu gosto de falar, assim, de carreira, nunca se compara com ninguém. Se espelha numa pessoa, tira o melhor que tu acha daquilo ali, mas não te compara, sabe? Porque cada pessoa tem suas coisas, né? Isso é uma coisa que eu sempre me cuidei também. Pô, eu vou aprender com essa pessoa X, Y, Z, tem coisas que, não gosto, beleza, né? E eu acho que é isso. E se a pessoa tiver, sei lá, mais seguidor que tu, tiver uma abrangência maior que tu, é ok, sabe? Não quer dizer que tu é menos, eu acho que é do momento e do impacto que tu vai ter também, né? Você falou algo muito precioso agora, que é uma decisão que a gente acaba tendo que tomar quando a gente é criador de conteúdo, que é se a gente quer profundidade de impacto ou se a gente quer quantidade de pessoas impactadas, né? E pelo que me parece, você tomou essa decisão, tipo, eu quero aumentar a quantidade de pessoas, né? E quando você construir essa comunidade mais fechadinha, você também está aumentando o nível de profundidade, mas não é um nível de profundidade como uma pessoa que dá uma mentoria, né? Que faz um acompanhamento semanal e tal, e vai tirando as dúvidas até essa pessoa chegar no seu determinado objetivo. Então, são decisões, são trade-offs, né? A gente dificilmente vai conseguir ajudar, é o que você falou, não é escalável, vai ajudar 100 mil pessoas num altíssimo nível de profundidade. Não, isso provavelmente não vai acontecer, né? Mas você pode decidir atingir 100 mil pessoas, às vezes numa frase você vai ajudar aquela pessoa e a pessoa vai falar assim, putz, abriu minha mente, mudou minha vida. Pô, mas foi só uma frase, mas mudou a minha vida. E é suficiente, né? Ou às vezes, de fato, esse nível de profundidade, de acompanhamento para menos pessoas é o que vai transformar a vida das pessoas também, né? Exato. Cada um do seu jeitinho, a seu modo. Exatamente. Muito legal. Quando a gente fala sobre carreira internacional, ainda para aproveitar, porque você, acho que de todas as pessoas que a gente já recebeu aqui, você é a pessoa que talvez que teve uma carreira internacional desde a sua primeira oportunidade. Pois é. Pra galera que está nos acompanhando e que busca uma carreira internacional, a primeira delas, talvez já tenha alguns anos de experiência aqui no Brasil, você falou dessa questão da diferença cultural, da diferença salarial também, né? Quais são as principais dicas, assim, de todas as muitas que você poderia falar pra gente? Algumas dicas para quem quer para quem já decidiu que deseja isso, mas que não sabe quais são esses primeiros passos, ou pelo menos qual a mentalidade que ela deveria ter para conseguir alcançar. Eu acho que, para a gente falar disso, acho que a gente tem que falar primeiro do momento que a gente está hoje de trabalho internacional, né? Quando eu saí do Brasil, quando eu comecei a sair do Brasil, ainda era outro momento, assim, era um momento mais que, a primeira vez que eu trabalhei remoto, não tinha nenhuma maneira simples de receber dinheiro de fora, assim. Eu lembro que eu comecei a usar uma plataforma chamada Husky, que eles estavam recém lançando para receber pagamento, e um colega meu usava um serviço de Bitcoin que ele recebia numa conta dos Estados Unidos, passava Bitcoin, passava para o Brasil e depois passava para dinheiro. Agora, hoje, a gente tem o Wise, né, o TransferWise, a gente tem a Deal, que é uma empresa famosa. Então, tem hoje uma infraestrutura para trabalhar remoto que é muito melhor. O que isso mudou? Isso mudou o mercado no geral. As empresas que antes eram acostumadas a contratar gente local ou mover gente do Brasil para um país, hoje elas contratam remoto. E isso está mudando muito a maneira que o mercado funciona, né? A gente está vendo, se tu olhar para os Estados Unidos, tem layoffs constantes lá ainda. Mas, se tu olhar para as empresas, muitas delas, o número de funcionários não está baixando, porque elas estão demitindo lá, contratando outros países. Tu pega países emergentes, né? Índia, Brasil, tecnologia, eu acho que a Índia está bem à frente do Brasil ainda, porque eles investiram muito mais, a gente meio que acontece naturalmente, sim. Mas o Brasil também está nessa lista, né? Essa empresa que eu estou lá agora, eles focaram bastante em contratar gente do Brasil, eles têm gente, acho do México também, que é próximo, e tem Estados Unidos. Mas o mercado mudou bastante. Então, hoje em dia, tem muito mais infraestrutura e muito mais preparo para contratar gente de fora. E o custo é mais baixo para eles, e o custo é mais baixo. Então, tipo, é um momento... Acho que... O que aconteceu? Muita gente que entrou no mercado no tempo da pandemia, e eu acho que isso veio muito também de falsa promessa de tu vai entrar, que vai ganhar X mil em pouco tempo, e as pessoas criaram uma expectativa que não era real da situação, né? E aí elas se frustraram, mas se a gente for ver a transformação que teve no mercado desde a pandemia, foi incrível, né? Porque globalizou muita empresa, né? Muita empresa que era local começou a trabalhar remoto e viu que funcionou.
Então isso mudou bastante. Então tem muito mais vaga para remoto. E outra coisa também é que também tem vaga, tem empresas que eram locais, sei lá, dos Estados Unidos, e hoje em dia tem escritório no Brasil, porque elas viram, cara, hoje em dia é mais fácil administrar uma empresa ou outra branch remotamente, porque a gente tem mais infraestrutura, tem todas essas coisas. Então tem esse trend também, que a gente vê com empresas como o Google, por exemplo, estão demitindo gente dos Estados Unidos, contratando engenharia no Brasil. Então a gente está vendo que está num momento muito interessante do mercado global de tecnologia, que eu não sei dizer o que vai acontecer, se vai prevalecer o remoto ou prevalecer o físico, mas para nós no Brasil, eu acho que vai ser bom de qualquer jeito, sim, porque mais empresas estão vindo para cá, assim como estão indo para a Índia e tal. Mas para quem quer trabalhar remoto, tem muita oportunidade, está um momento bem bom. E tem. O que aconteceu? O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar remoto, as empresas que trabalhavam, que tinham remoto, normalmente eram empresas que estavam, como é que se diz? Que arriscavam mais. Remoto era uma coisa diferente e tal. Hoje em dia a gente tem grandes empresas que são remoto. O que isso significa? Significa que tu vai trabalhar para uma empresa que às vezes já está listada na bolsa, uma empresa que vai te dar ações, que é realmente onde tu vai. Tipo, claro que dinheiro é importante na carreira, é o momento que, sabe? Então, se tu entrar numa empresa que, além de ser legal, tu ainda tem chance de participar e ganhar conforme ela valoriza, muito melhor. Então, a gente tem grandes empresas, tipo, tem Elastic, que é uma empresa famosa, que tem Shares, Cloudflare, um monte de empresas que são grandes, que suportam remoto, que tu pode trabalhar de qualquer lugar. Então, é um momento bem interessante, assim. Mas para o trabalho remoto, assim, o que eu sugiro para as pessoas? Eu acho que é melhor, pelo menos chegar até o nível pleno ali, mais ou menos, né? Uns 2, 3 anos de experiência, prático, e tá com inglês realmente bom, assim, para começar a trabalhar para fora. Porque senão, tu entra e tu demora muito naquele início ali. O que acontece com as pessoas? Quando as pessoas não têm muita experiência, elas querem trabalhar para fora, elas pegam qualquer empresa. E uma coisa que tu não quer é entrar numa empresa ruim de fora. Porque daí tu tem o pior dos dois mundos. Não é a tua língua, sabe? Você já teria muitos desafios. Tu te tranca às vezes numas coisas, as pessoas entram em umas empresas que a tech stack não é legal, tu não tá evoluindo, umas coisas nada a ver. Só porque eu trabalho pra fora ganho em dólar. Mas às vezes nem ganha muito, sabe? Ou entra, sei lá... não vou focar muito mais, entendeu? Então, é melhor tu dar mais um tempo aqui, pegar umas... eu gosto muito de dizer assim, pô, se tem a oportunidade de passar um tempo por uma consultoria, passa, porque vai desenvolver outras coisas, comunicação e tal. E aí sim, aplica para uma empresa um pouco melhor. Porque daí quando tu aplicar, além de ser uma coisa que vai ser boa para tua carreira, vai ser boa financeiramente, vai ser boa para o teu inglês, tu vai poder viajar para fora. E aí só vai, sabe? Se tu esperar um pouquinho e acertar o momento, é muito benefício. Mas se tu for muito antes, acaba que tu pode queimar uma oportunidade que não vai ser muito legal, assim, sabe? Uhum. E isso tudo é válido também para quem quer ir para fora do país, né? Sim. Como que você enxerga o mercado nesse sentido de pessoas que, por exemplo, não, eu quero, por exemplo, ir morar na Austrália, Sim. eu quero ir morar na Europa. Como que você enxerga hoje as empresas nesse sentido de... E aí um parênteses. Eu vejo que tem muita empresa que no período da pandemia se forçou aí pro remoto e gostou do remoto. A gente vê esse movimento grande. E a gente também tem um movimento de empresas que falaram, a gente não vai voltar 100% presencial, mas a gente quer um híbrido, a gente quer que você esteja aqui. Até empresas como o Google, por exemplo, Uber 2, também, 3 vezes por semana você vem aqui no escritório, até porque Sim. a gente paga caro pro escritório ser legal, exato, né? Exato. Então, como que você enxerga para as pessoas que desejam de fato sair do país? Acho que para sair, então se para trabalhar remoto eu esperaria um pouquinho ali, uns 2, 3 anos, para sair, eu acho que o ideal é sair quase no nível sênior, assim. Por quê? Porque tu vai ter a diferença de língua, que é difícil, né? Por mais isso também, focar no inglês ali e tá tranquilo. E outra, tu não quer sair para trabalhar, passar trabalho fora do Brasil. Isso foi uma coisa que eu vi, assim, muitas pessoas que o sonho era morar fora, não importa a vaga que eu pegar, vou ir. Aí tu vai para um país e tu vive sem condição de nada, assim. Tu mora num lugar que não é muito bom, tu não tem condição de fazer algo no final de semana, tu tá sempre poupando dinheiro. E aí, até que tu chegue numa condição boa, aquilo ali vai demorar, sabe? Pô, se tu tivesse ficado aqui, daqui a pouco começa aqui, depois começa a trabalhar remoto para algum lugar, pega uma condição financeira melhor, pega um bom conhecimento. Quando tu sai, tu passa numa empresa um pouco maior, tu já sai muito bem. Tu vai para lá numa condição boa. O que acontece?
Quando tu vai para uma empresa, aqui eu tenho bastante amigos que, sei lá, trabalham no Booking, né, que é a Holanda, a Atlassian que eu trabalhei. Sei lá, todas essas empresas, quando elas te levam, tu não te preocupa com nada, sabe? Tipo, tem todo o suporte, tem onde ficar, tu tem um salário bom. Então, esse é o momento que tu quer ir. Então, é muito melhor tu esperar um pouco. Quando tu vai muito tranquilo. Mas tu vai para uma empresa pequena, primeiro, tu vai com pouco recurso. Aí tu vai trabalhar pra caramba. Tu não vai conseguir estudar as coisas que tu precisa estudar para evoluir. Isso vai, às vezes, te trancar a carreira. Então, eu esperaria, assim, para sair do Brasil, pô, espera uns 5 anos de carreira, assim, sabe? Eu sei que hoje em dia todo mundo quer as coisas para ontem, mas é o que eu acho. Se tu quiser ir bem, e eu acho que é normalmente por aí, assim, tipo, esperar uns 5 anos e ir numa trajetória de ir ganhando conhecimento. Hoje em dia a gente tem bastante empresas boas no Brasil que dá para te evoluir bastante tecnicamente, né? A gente tem, sei lá, Nubank, tem Mercado Livre, agora mesmo a gente falou que tem Google, tem Uber aqui. Pô, cara, tu passar por alguma dessas empresas já te dá um grande conhecimento que tu vai para fora, tu tem que focar no quê? Na língua, tu tem que focar na parte cultural e tal, mas a parte técnica pelo menos vai estar tranquila, sabe? Porque tu já tem uma bagagem ali. Então eu esperaria um tempo assim para ir. Vão ter outros desafios além do Exato, técnico, né? Porque exato, se tiver no exatamente. remoto, por exemplo, o inglês que você precisa ter para o remoto é um inglês talvez mais restrito do que o inglês que você precisa ter para ir morar naquele Exato. local onde você vai ter que ir no mercado falar inglês, Exato. por exemplo, né? É. E as pessoas, às vezes, eu percebo que elas esquecem um pouco de que elas vão ganhar uma moeda e elas vão gastar naquela mesma Sim, moeda. elas passam. A primeira coisa que tu não pode fazer quando tu vai morar fora é converter a moeda para o real. Porque se tu vai morar fora, a moeda é aquela lá. Né? Então é isso, assim. E o imposto que você vai ter que pagar lá. Exato. É que a gente, como é que se diz? A gente tem essa coisa com morar fora, né? Tipo, morar fora e tal. Mas depois que tu tá morando lá, é normal, pô, sabe? Sei lá, se tu morasse lá, tu ia ser lá, não ia ser fora, né? Então, tipo, no momento que tu saiu e tá num lugar, aquilo ali é a tua nova realidade. Tu tem que lidar com as coisas, não é porque tu tá num lugar novo que, minha nossa, não vou me preocupar aqui, eu tô sem dinheiro, mas tá de boa. Não, sabe? Vai bater, vai, sei lá, vai fazer falta as coisas. Então é bom estar numa condição boa, sabe? Uhum. Você falou coisas muito boas, só pra gente fechar aqui. Teve algum perrengue muito bom pra você contar pra gente? Pra ficar como um Perrengue. aprendizado mesmo? Um baita de um perrengue, seja relacionado à cultura, seja quando você foi morar fora, ou seja trabalhando remotamente. Pô, pior que eu não consigo lembrar de Não grandes consegue lembrar perrengues. de Não consigo. Vou ficar devendo grande perrengue, pô. Eu realmente penso nas coisas. Eu só posso ter muita sorte, pô. Eu viajo muito e morando lá, eu viajava, sei lá, horas e horas de avião. E nunca aconteceu nada. Eu fico pensando, um dia vai ter que quase cair um avião comigo, não tem como não. E não, eu não tenho, assim, grandes perrengues, assim. Acho que, sei lá, o perrengue natural é a mudança de lá, quando fui pra Austrália, foi o perrengue natural de entrar numa empresa nova, entrar num time novo, língua nova, essas coisas. Isso eu acho que foi um perrengue, se eu soubesse, eu não teria passado, assim. Foi melhor não saber, sabe? Foi um perrengue natural, assim, mas de dificuldade, não, assim. Legal. Parece que você enxerga as coisas não como um perrengue, né? Como, tipo, faz parte do processo natural. E talvez isso, de fato, seja até uma dica pra gente, assim, né? Do que você tá passando de aprendizado pra gente, né? De enxergar as coisas como é parte do processo, né? E não como, tipo, putz, caramba, olha, o que tem que fazer, caramba, né? Isso é uma coisa que eu tento fazer, assim, também. E no trabalho também. Porque eu acho, assim, pra gente evoluir, principalmente pra sênior e depois de sênior, tu não pode ver problema como um problema. É o teu trabalho, sabe? Cara, tu tá sendo pago pra resolver aquelas coisas ali. Tu vale porque tu resolve, sabe? Então é lidar com problemas, sei lá. E acho que, sei lá, a vida também meio que é assim. Não tem o que eu vou fazer. Pô, já aconteceu a parada, eu vou ficar estressado ainda. Então eu penso, cara, eu vou tentar resolver, sabe? Então realmente sim, eu não vejo, não teve, acho que, coisas que me marcaram, assim. Tem dificuldades e tal, mas Sim, que fazem parte, né? que faz parte. Muito bom. Valdemar, muito legal conhecer sua história. Muito Legal. obrigado por você ter topado vir aqui bater esse papo comigo, pra gente poder conhecer um pouco mais sobre você e aprender com a sua trajetória. Eu queria que você deixasse, então, como que as pessoas podem se conectar com você, como que elas podem mandar uma mensagem, putz, curti pra caramba seus insights, a sua trajetória, ou até mesmo conhecer a sua comunidade, o seu canal no YouTube, caso ainda não conheçam.
Pessoal, me siga no Instagram. Agora estou me focando no Instagram. Estou focando realmente em conseguir criar melhores reels lá. Não é fácil. É valdemar.devlab. O YouTube, Valdemar Devlab. E o LinkedIn é Valdemar Neto. Pode mandar mensagem de qualquer um. No LinkedIn, no Instagram. Eu sempre respondo. Não vou falar sempre, porque pode ser que eu esqueça de algum ali, mas aí manda de novo que eu vou ver. Mas eu sempre tento responder, assim, onde for. E a comunidade é Tech Leads Club, techleads.club, e é uma comunidade focada, assim, se tu tá no nível pleno, já começa a valer bastante, ela é focada para plenos adiante de pleno, sênior, acima de sênior, e a gente foca nos 3 pilares da liderança técnica, que é a excelência técnica, que é realmente a parte técnica da arquitetura e desenvolvimento de software, liderança e inspiração, que é mais liderança de pessoas, e entrega de valor, que é realmente entregar software. E lá dentro a gente fala de tudo. Então tem as aulas semanais, que tem eu, o William, que é um colega meu, que também, o William é legal, assim, porque a gente estudou junto, depois eu indiquei ele na Totworks, ele foi, eu indiquei ele na Atlassian, ele foi, aí agora ele mora em Paris, eu moro aqui. E aí tem o Adamoli também, que ele fala mais de entrega de valor. Então dentro da comunidade a gente foca em várias coisas bem legais, assim, do dia a dia. E tem 4 dias grátis, entra lá, ou se quiser testar e não tiver mais os 4 dias grátis, não sei quando vocês vão estar vendo isso, não sei se o negócio vai mudar, me manda mensagem, eu libero. Mas é isso aí. Excelente. Quantos membros tem hoje a comunidade? Hoje acho que tá com 600, eu acho. Nossa, bastante gente. É bastante. Bastante gente. Isso na metade de 2024. Metade de 2024. Né, E o pessoal é engajado, pô. Isso é legal, é que eu lembro que quando eu criei a comunidade, eu pensava, cara, quero uma coisa que seja útil pra mim. E porque agora mesmo eu tava trabalhando numa arquitetura lá, eu tava quebrando a cabeça numa arquitetura com Kafka lá distribuído. Aí eu fui lá e aí eu falei com uma pessoa da comunidade que trabalha no New Relic lá, que mantém um cluster gigante. O cara me ajudou, revisou a coisa. Eu pensei, pô, isso é muito bom. Pô. Eu mando as coisas lá, as pessoas me ajudam, eu ajudo as pessoas. Isso é muito legal. Então a comunidade é um lugar bem interessante mesmo. Muito massa, muito massa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e também muito obrigada por você ter chegado até esse momento do nosso bate-papo, né? Quase 2 horas aqui a gente batendo um papo, a gente conhecendo um pouco mais da história do Valdemar e aprendendo, porque o que eu mais gosto de apresentar podcast, de construir conteúdo é aprender. É a melhor oportunidade da gente aprender, a gente ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, as experiências que elas vivenciaram e aquilo que a gente pode tirar de insight para nossa própria trajetória. Não deixa de se inscrever no nosso canal, na plataforma que você estiver assistindo esse conteúdo. Não deixa de deixar o seu like, caso você tenha gostado, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque você gostou. Comenta o que você achou, se você gostou, o que mais chamou a sua atenção, o que de fato impactou você na sua carreira e continue nos acompanhando para assistir os próximos episódios e conhecer as próximas trajetórias. E a gente se vê numa próxima.